Perfeito. Bom, então, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos, né? É muito gostoso estar aqui com vocês. Fico muito feliz que vocês vieram aqui e que a gente possa aproveitar bastante essa noite, que vocês aprendam um pouco mais, né? Alguns aprendam, vejam pela primeira vez, outros que relembrem, né? Porque acho que o legal e o bacana da dermatologia é isso, assim, a gente tem que estar o tempo todo vendo, porque cada hora, às vezes eu assisto as aulas e falo, gente, isso me despertou, então a gente tem sempre uns insights. Então, o legal da dermatologia é isso, a gente está o tempo todo se renovando aí, aprendendo com pessoas diferentes, ouvindo de uma forma diferente. Então, sejam muito bem-vindos, eu sou a professora Júlia. Sou médica veterinária, sou formada pela USP. Eu tenho especialização também pela USP, fiz mestrado pela USP com o saudoso professor Larson. Trabalhei com doença autoimune no meu mestrado. E agora estou cursando o doutorado com o professor Marconi, lá na PUC, trabalhando com a parte de eixo intestino-pele, o que está na moda agora, né? O que a gente adora falar muito de alergia alimentar, dermatite atópica com repercussão alimentar. Além disso, sou dermatologista veterinária pelo conselho, né, homologada pela Sociedade Brasileira junto ao Conselho de Veterinária. Que mais? Dou aula já há bastante tempo, né? Já estou com uma carga pesada aí de aula, porque sou coordenadora dos cursos de especialização lá da Anclivepa. Inclusive a Carol está aqui, ó, minha aluna querida de lá, Caroline. E quero muito que vocês aproveitem bastante essa aula. Vou chamar agora o professor Leandro para ele se apresentar para quem não conhece, e aí a gente dá seguimento na nossa aula de hoje. Fala, pessoal, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Muito contente de ter vocês aqui, né? É um prazer enorme receber vocês. Ah, bom, para quem não me conhece, sou o Leandro Harutuni Galati. Eu e a Ju, a gente trilhou um caminho muito parecido, né, Ju? Então, a gente também me formei na Universidade de São Paulo. Depois eu acabei fazendo residência em clínica médica, onde eu meio que ali já sacramentei minha paixão pela dermatologia, né? E aí tive a oportunidade de fazer residência em dermatologia, e não contente com isso, entrei para a parte acadêmica também, fiz o mestrado também lá na Universidade de São Paulo, trabalhei com alergia alimentar, com testes alérgicos, né, com prick teste especificamente. Recentemente também me credenciei, né, junto ao Conselho e à Sociedade Brasileira de Dermatologia, com título de especialista. E trabalho como clínico autônomo e como professor em algumas pós-graduações, né? E, bom, eu e a doutora Júlia, a gente escolheu a dedo, né, esse tema de hoje, porque a gente sabe que é um tema, digamos, que é do dia a dia, né? E não é só para quem trabalha com dermato, é o dia a dia de quem atende, né? Então, acho que é um tema bastante democrático, né? Acho que todo mundo que está trabalhando seja com dermatologia, seja na clínica geral, se depara com um paciente alérgico e o desafio de triá-lo, né? Então a gente vai começar a nossa apresentação. Você quer acrescentar alguma coisa, Ju? Não, imagina, manda bala aí. Ah, vamos ver se eu não vou ter nenhum problema com a apresentação. Todo mundo vê minha apresentação? Acho que sim, né? Estou vendo aqui que está tudo certo. Muito bem. Bom, então a gente vai começar a nossa palestra e a gente vai ter uma surpresa bem legal para vocês no final, então eu quero que vocês acompanhem a gente, interajam bastante, tá? Fiquem à vontade para fazer as perguntas e vamos lá. Então a gente vai falar como trilhar, né, um diagnóstico preciso no nosso paciente alérgico. A gente sabe que as doenças alérgicas representam um desafio, né? São doenças que têm uma alta complexidade e que é uma doença que um conjunto de doenças cujo diagnóstico se dá pela exclusão, né? Então a gente trilha uma série de ah, ah, provas clínicas, né? O que a gente gosta de denominar como triagem alérgica, né?
que nada mais, nada menos é do que a gente instituir provas sequenciais, que tem por finalidade estabelecer o cabal diagnóstico, né? Ou seja, a gente conseguir dar nome e sobrenome para essa doença alérgica, né? Então, obviamente, a gente tem um diagnóstico presuntivo, né? Então, a gente tem aquela avaliação clínica inicial do paciente, ele tem, né, toda uma sintomatologia, né? E a gente, então, vai fazer a seleção desse paciente, né? Então, a gente tem alguns critérios que a gente precisa atender, algumas exclusões iniciais que a gente precisa fazer. E aí sim a gente coloca esse paciente na sucessão de provas clínicas, que pode ou não ser acompanhada de alguns exames laboratoriais, tá? Então, com isso, a gente consegue pegar aquele paciente alérgico, que tem todo aquele histórico que a gente já vai falar dele, e conseguir entender: esse paciente tem dermatite atópica, esse paciente tem alergia alimentar, esse paciente tem uma alergia à picada de ectoparasitas, né? Então, a gente sabe que a dermatite atópica é uma doença alergo-inflamatória, né? Então, que tem uma predisposição genética muito importante, né? Frequentemente envolve sensibilização a alérgenos ambientais. Não necessariamente, mas frequentemente. Sobretudo quem? Os ácaros, né, da poeira doméstica, pólens, fungos, né, fungos anemófilos, né? A dermatite alérgica picada de ectoparasitas é uma reação de hipersensibilidade às substâncias que estão presentes nas salivas dos ectoparasitas, sobretudo quem? Pulgas e carrapatos. Eu ainda arrisco a dizer que muito mais, muito mais pulgas do que carrapatos, né? E já a alergia alimentar é uma reação adversa ao alimento que é mediado por um mecanismo imunológico, seja ele de qualquer tipo, mas principalmente o tipo 1 e o tipo 4, né? Reações imediatas, reações tardias. E aqui o alérgeno, de modo geral, são as proteínas dietéticas, sobretudo as proteínas, né? É lógico que eu tenho outros componentes da dieta, mas as proteínas são os principais incriminados, né? E hoje, quando a gente acaba falando de, olha, é dermatite atópica, alergia ao alimento, tem alergia ao alimento que tem dermatite atópica junto, será que ele tem as duas coisas? Né? Será que são doenças separadas no mesmo paciente? Ou será que é uma mesma doença com diferentes alérgenos sensibilizantes? Então, a gente tem uma terminologia, né? Essa terminologia é um pouco mais, uma coisa mais atual, é muito diferente, né, daquilo que, de modo geral, a gente aprende na faculdade, né? Então, é interessante que a gente comece desde já, né, trabalhar com essa terminologia, né, um pouco mais avançada, um pouco mais específica, para a gente ter, né, mais critérios diagnósticos, a gente facilitar a comunicação entre nós, né, quando a gente fala, olha, meu paciente é assim, assim, assado, né, padronizar os nossos protocolos e, lógico, né, melhorar a pesquisa científica, né? Então, quando a gente fala desse paciente com dermatite atópica lato sensu ou sensu lato, que seja, é aquele paciente que atende critérios clínicos. Então, ele tem um diagnóstico clínico de dermatite atópica, mas a gente ainda não sabe a etiologia da dermatite atópica dele, né? A doutora Júlia, quando for falar, ela vai falar bastante dessa questão especificamente da dermatite atópica. Então, eu tenho paciente que tem como manifestação da sua alergia alimentar a dermatite atópica. A esse cara a gente dá o nome de dermatite atópica induzida por alimento, né? Então, a doença de base é a dermatite atópica. E os alimentos deflagram as crises, que são mais um dos deflagrantes de crises no paciente com dermatite atópica. Eu tenho aquele paciente com dermatite atópica sensu stricto, né? Ou seja, aquele paciente clássico que tem dermatite atópica e tem sensibilização a alérgenos ambientais. E eu tenho esse paciente aqui, que vocês podem encontrar como dermatite atópica-like. É um termo que eu não gosto muito, eu acho que o correto é como se fala na medicina humana, dermatite atópica intrínseca, que é o paciente que não tem qualquer sensibilização alérgica, né? Então, ele tem somente o quê? A base genética para os defeitos, né, para a determinação de defeitos da barreira cutânea, mas ele não desenvolveu sensibilização ao longo da vida. E essas questões da barreira cutânea são suficientes para que ele tenha
manifestações, né? Para que todo o quadro clínico aconteça. Então, quem são esses pacientes que a gente vai receber, né? Vai começar a nossa triagem? De modo geral, um paciente que tem histórico de prurido crônico, seja ele sazonal, né? Ou seja, montanha-russa, né? Ele tem épocas que está bem, tem épocas que está mal, e vice-versa, né? Ou é um paciente que tem um prurido perene, ou seja, ele tem um prurido constante, o tempo todo, o ano todo, independente das variações das estações. Pacientes que têm piodermite de repetição, né? Então, aquele paciente que a gente trata a piodermite daquele paciente, passa um mês, 2 meses, ele tem piodermite novamente. Que seja, ela tem um intervalo, né? E ela está sempre reaparecendo. O paciente que tem otite crônica, né? Então, sobretudo, que tipo de otite? Aquela otite eczematosa, né? Então, otite alérgica, né? A característica principal é o eczema. Eventualmente, ela é eczema-ceruminosa, mas enfim, a mesma história do paciente com piodermite. Ele vem com autopatia, a gente aborda a autopatia, esse paciente fica bem por um período e ele recidiva, né? Ou ainda, né, muito menos comum, mas eventualmente a gente se depara, aquele paciente que tem episódios de urticária, de angioedema, de anafilaxia, tá? Então são esses os pacientes que chegam até nós e que frequentemente a gente precisa, é aquele cliente, aquele típico cliente que fala, doutor, eu não aguento mais voltar aqui com o mesmo problema, né? Então esse é o tipo de paciente que a gente precisa achar uma solução para ele, né? Outros critérios de seleção. Então, às vezes eu tenho pacientes que têm quadros atípicos, né? Então, afora esses que a gente falou, que são os do dia a dia, né? Eu tenho pacientes que têm, por exemplo, exantemas agudos, né? Que são quadros em que você tem reações, né? Rachas cutâneos, reações de eritemas extensos por toda a pele, que pode ou não ser acompanhado de um processo descamativo, né? De surgimento súbito, né? Paciente que tem eritema multiforme, também de repetição. Pacientes que têm quadro gastrointestinal, isso também é uma coisa muito importante, tá? Então, a gente sempre, na nossa anamnese, né, quando a gente está abordando ali o paciente, embora a gente está fazendo dermatologia, eu sempre preciso interrogar, mas escuta, como é que são as fezes, né? Como é que é a dieta? Esse paciente tem episódios eméticos, sim ou não, né? Tem gente que fala, não, doutor, normal, ele uma, 2 vezes na semana, no máximo, ele vomita, né? Então você fala, pô, mas quantas vezes você vomita por semana, né? Então, não é normal, né? Um paciente que vomita a cada 15 dias, semanalmente, né? Porque às vezes para o cliente isso talvez não seja um problema, né? E lógico, esse paciente que a gente fala de paciente com dermatite atópica sensulato, ou seja, é aquele paciente que tem todos os critérios atendidos. A gente vai falar disso, a doutora Júlia vai falar disso. Os critérios de Favreau, né? Então ele tem faixa etária, quadro sintomatolesional, né? Ele tem toda a questão topográfica da enfermidade, né? Então ele tem já um diagnóstico clínico, mas a gente vai triar ele para determinar a etiologia dessa dermatite atópica, ver se ele tem sensibilização a algum alérgeno ou outros deflagrantes, tá? Que a gente fala menos, mas existem, né? Então, a gente sempre, né? Isso é muito importante, a gente sempre vai começar do começo, né? Então, a dermatologia, ela precisa ser trilhada, ela precisa ser praticada, assim como a clínica médica geral, assim como a medicina interna, né? Então a gente tem que falar de há quanto tempo esse paciente tem o quadro, né? Com que idade ele começa, quais doenças são mais comuns naquela idade, naquela raça, tratamentos anteriores foram sucedidos, mal sucedidos, né? Ah, ah, ele tem ou não alguma questão sistêmica, alguma questão de mudança no ambiente, né? Então a gente tem que se atentar, obviamente, num contexto clínico todo, né? Para que a gente possa começar a colocar esse paciente num protocolo de diagnóstico. E sempre a gente vai começar, né? Absolutamente sempre, excluindo o que é básico, né? Então eu preciso entender, esse paciente tem
alguma chance, né, de ter um quadro parasitário, então a gente provavelmente vai proceder a algumas provas laboratoriais para entender se esse paciente tem, por exemplo, uma demodiciose, uma escabiose, né, ou outros ácaros, né? Às vezes, dependendo da geografia, não sei, né, de que regiões vocês são, mas às vezes eu tenho Klebsiella mais ao norte e nordeste do país, né? Às vezes eu tenho, enfim, diferentes parasitas, tenho mais piolhos em algumas regiões, né? E lógico, o clássico pulga e carrapato. Então, primeira coisa, eu preciso entender se esse paciente, se eu termino a minha investigação muitas vezes aqui, se esse paciente tem um quadro infeccioso associado, né? Então o prurido dele está associado a uma piodermite, a uma malacisiose, a uma dermatofitose, né? Ou ele é um paciente que é tipicamente alérgico, eczematoso, com toda a distribuição topográfica que a gente vai falar, né? Ou ainda, será que ele tem algo interno? Será que ele tem uma doença sistêmica com alguma repercussão cutânea, né? Então, eu vou estar sempre falando disso, né? Eu vou estar sempre pensando em, será que esse paciente tem algum fator amplificador desse prurido, né? Será que o prurido é de outra origem, que não alérgica? Ou, às vezes, ele é alérgico, de fato, mas ele tem fatores amplificadores, né? Em que a gente precisa, primeiro, suprimir antes de dar seguimento à nossa triagem, né? E traçar esse plano, né? Então, se eu tenho vários degraus, né? Então, pera, ele certeza que ele é um alérgico, mas calma, ele tá com uma piodermite. Deixa eu resolver essa piodermite primeiramente, excluir demodiciose, né? Paciente um pouco acima do peso, né? Tem algumas características aqui que talvez me façam pensar em hipotiroidismo, deixa eu excluir isso daqui. Então, eu tenho um plano, né? Quando é que eu entro com ectoparasiticida? Quando é que eu começo a minha dieta de eliminação? Calma, eu preciso primeiro resolver algumas coisas antes da gente partir disso. E lógico, né? Comunicação. Porque eu acho que muitos de vocês, eu vejo a frustração das pessoas que, sobretudo quem não trabalha com dermatologia, lógico, ter uma frustração muito grande porque na dermatologia nada vem muito rápido, né? Os resultados não são rápidos. Então isso cria uma certa ansiedade, né, junto do cliente. E se você não tiver a comunicação clara, de você deixar desde o início claro para ele que a gente tem um plano, que a gente vai traçar, né, que a gente vai subir degraus, né, isso vai levar X tempo, pelo menos, esse cliente faz o quê? Ele não segue, ele quebra, ele interrompe, ele não volta, ou quando ele volta depois de um tempão com a estaca zero, né? Então, lógico, né, pessoal? Veja, num primeiro momento, o paciente ele chega com prurido, senão, né, é o que motiva a vinda. Eventualmente, ele vem por uma peudermite, uma coisa mais de aspecto lesional que incomoda o cliente, mas a maioria das vezes ele vem porque a grande queixa é o prurido, né? E a gente precisa suprimir, controlar o prurido até mesmo para que a gente consiga submetê-lo às provas, né? Então eu vejo muito isso como toda essa ansiedade, toda essa sede que o cliente tem, muitas das vezes a gente resolve, a gente sacia ele, pelo menos controlando o prurido, né? Então eventualmente a gente nem faz grandes coisas pelo cliente, pelo paciente que não seja suprimir o prurido, né? E aí quando esse cliente volta, aí a gente talvez consegue ter uma conversa mais franca, um cliente mais fácil de fidelizar, de entender, da gente se comunicar. Porque aquela primeira ansiedade dele você resolveu, né? Então, como eu disse agora há pouco, eu preciso entender se o paciente já tratou, né, com alguma coisa, né? Quais medicamentos, qual foi a resposta, ela foi pobre, ela foi bem sucedido, ela foi intermediária, né? Quando surgem as manifestações, o senhor tem outros cães em casa, gatos, né? Como eles estão? Eles têm algo semelhante? Então, é importante a gente saber disso também, né? A gente sabe que algumas dessas enfermidades, principalmente as infestações parasitárias, né? Acomete todos os animais do ambiente, né?
e entender se existe sazonalidade. Fala, escuta, mas isso acontece quando? Acontece desde sempre? Acontece de forma constante? O senhor vê que tem épocas que isso acontece? Acontece quando o senhor viaja com ele para a praia? Né? Ou isso acontece quando chega sempre o inverno? Né? Então, são algumas coisas que a gente precisa entender. Né? E ainda voltando nessa questão de por que que eu preciso entender o perfil do paciente, né? Toda aquela questão da resenha. Não estou falando nem da anamnese aqui, né? Então, é um paciente jovem, né? Um filhote, né? Então, esse paciente, né? Eu atendo pouco filhote. Eu não sei se com a doutora Júlia acontece a mesma coisa. Quando você trabalha com, especificamente só com a especialidade, na dermatologia, eu atendo pouco filhote. De modo geral, o filhote para lá com o clínico só. Ele não chega até mim. Né? É difícil vir o filhote para mim. Mas quando ele vem, eu insistentemente, e até de uma forma até quase que patológica, né, eu fico em busca das doenças parasitárias. Né? Então, eu raspo esse paciente, né, eu faço vários raspados, profundo, superficial, né, procuro fezes de pulga, vejo se esse paciente, né, procuro pulgas adultas, né, procuro alguma outra característica de lesão que me faça pensar, por exemplo, numa dermatofitose, né, que seja. Por quê? Porque a faixa etária pede, a faixa etária chama, né? O paciente jovem, ele é predisposto, né, às doenças infectoparasitárias, né? Óbvio, eu sempre falo isso, não é porque ele tem piodermite que ele tem piodermite e não alergia. Na verdade, na maioria das vezes, o cara com piodermite tem alergia também, né? Mas é importante que a gente consiga identificar e fazer uma primeira abordagem, né? Então, sempre, né, a primeira linha de frente é a gente entender os parasitas, né? Entender se tem parasitas na jogada, né? Quem pode, né, quem tem o luxo de ter o microscópio à mão, maravilha, melhor coisa, né? Quem não tem, né, colha o material, né? Tem toda uma questão de como acondicionar esse material, dependendo do tipo de material que você está mandando, né, para um laboratório. Né? Um raspado profundo não é tão difícil de mandar. Né? Um raspado superficial é um pouco mais complicado de você conseguir fazer ele chegar intacto até um laboratório. Né? Mas a gente sempre vai incessantemente tentar descartar os ectoparasitas. E muitas vezes a gente faz o quê? Não contente em não ter achado um resultado positivo, a gente faz uma terapia, um diagnóstico terapêutico. Às vezes a gente trata, né? Inclusive trata como se fosse, né? E vê como é que esse paciente retorna, tá? Agora, quando eu estou lidando com o paciente adulto, e lógico que tem o adulto jovem e o adulto e o idoso, né? Muda um pouco as coisas, mas quando eu já estou no adulto e a faixa etária vai guiar a gente, aí a coisa fica um pouco mais complexa. Né? A gente tem mais possibilidades, o leque é muito maior. Né? Aí eu já estou pensando em também, além daquilo que a gente, né, falou até agora, de infecto-parasitárias, eu tenho as doenças endócrinas, né? Eu tenho as psicodermatoses, eu tenho eventualmente até doenças oncológicas, além das doenças alérgicas. Né? Então, veja, né? Então, lógico que é uma pirâmide, né? Inclusive até em termos aqui de frequência de ocorrência, né? Então, quanto mais idade tem o paciente, ele fica mais próximo aqui, né? Ele tange um pouco mais essa região. Então, reforça a gente a sempre entender, né, que cada paciente, cada faixa etária vai demandar uma investigação um pouco mais aprofundada em determinadas etiologias, principalmente quando eu falo de doença endócrina e neoplasia. Né? Então, eventualmente, esses fatores são, digamos, o fator primário para a quebra da barreira cutânea, né? Para o estabelecimento de um distúrbio de queratinização, e aí eu ter, né, um quadro infeccioso, por exemplo, que acaba cursando com manifestação como o prurido, né? Então, muitas vezes eu tenho um paciente que tem um hipotiroidismo, né?
e a princípio ele tem um distúrbio metabólico, ele não tem nada aparente, ele tem, né, tem toda aquela questão comportamental, né, de como é que o paciente se move, né, de como é que são os hábitos dele, mas isso muitas vezes passa desapercebido pelo cliente. Mas quando esse paciente tem uma piodermite e isso gera prurido, aí chama atenção. Aí o cliente vem, o cliente procura ajuda médica, né? Então eu vou estar sempre trilhando esse caminho, né? Condição geral, se existe como diria o professor Larson, alguma mácula, né, na questão sistêmica desse paciente. Depois eu vou começar a entender se eu tenho um quadro infecto-parasitário, né, entender como é que é a distribuição lesional e se existirem essas lesões, né, às vezes o prurido ele é alesional, na maioria dos pacientes alérgicos, mas quando existem, qual é a natureza dessas lesões. E aí agora a gente coloca como algumas etapas, né? Porque isso é baseado num guidelines que a gente até pode disponibilizar para vocês, é um guidelines bem legal, né? Que fala justamente disso, né? Então, quando eu tenho esse paciente onde eu tenho a suspeição de doença alérgica, por onde eu começo, né? Então, a primeira parte da minha triagem é excluir os quadros eliciadores, né? De novo, e aqui vou ressaltar novamente, eu não estou colocando que ele tem piodermite superficial ou malacesiose, e aí eu tiro ele da triagem alérgica. Porque isso me incomoda um pouco como se aborda nos guidelines. Né? Você fala, ele tem escabiose, demodiciose, ou ele tem piodermite superficial e malacesiose, como se fosse a mesma coisa. Se ele tem escabiose e demodiciose, ele sai da triagem alérgica. Eu não vou submetê-lo a uma dieta de eliminação. Se ele tem piodermite superficial ou malacesiose, para que eu preciso, entre aspas, excluir? Eu preciso para entender até onde o prurido desse paciente vai quando ele está curado, quando ele está tratado dessas enfermidades secundárias e oportunistas, tá? Então, é um paciente que eu vou submeter a um exame de tricografia, né, ou um tricograma, os exames citológicos, o raspado cutâneo, né, e eventualmente eu até preciso fazer cultura fúngica. Eu até arrisco a dizer que para cão é muito raro a gente precisar disso, tá? Talvez em algumas raças, né? De repente você atende um Yorkshire faz umas dermatofitoses um pouco atípicas. Mas para gatos, aí uma frequência maior, a gente precisa um pouco mais de ter essa atenção com a cultura fúngica, né? E eu até colocaria aqui ainda para vocês que eventualmente a dermatofitose pode ser diagnosticada com exame citológico, tá? A gente pode observar macroconídeos, né, ou artroconídeos, e pelo exame citológico a gente pode fazer uma inspeção com a lâmpada de Wood, colher nos locais de fluorescência e tentar fazer um exame histológico. Eventualmente você tem o diagnóstico de dermatofitose assim. É lógico, eu não sei a etiologia, não sei quem é um agente, eu não sei qual é a epidemiologia desse agente, mas eu tenho um diagnóstico. Tá? Então aqui, né, numa escabiose clássica, remetendo àquilo que a gente discutiu, o paciente é o quê? Jovem? Filhote, né? Filhote. É lógico que para olhos atentos, mais bem treinados, e é isso que a gente quer que vocês desenvolvam. Veja, eu tenho lesão nas bordas dos pavilhões auriculares, eu tenho todo um plissamento da região frontal, né? A doença é bastante descamativa. Então, para olhos atentos, às vezes o cara nem vai titubear aqui. Ele fala, nossa, isso aqui é uma escabiose, eu achando o ácaro no raspado ou não, né? E olha só que bonitinho ele fica lá. É um ácaro que a gente gosta de achar porque a gente sabe que esse paciente vai ficar bem, né? A gente sabe que a gente vai conseguir dar qualidade de vida total, né? Outro paciente, olha que legal, né? Ó, borda do pavilhão, né? Região do jarrete, né? Com um quadro bastante descamativo e crostoso, né? Lembrando que é uma zoonose, né? Então, eventualmente, os meus clientes vão apresentar, né? Então, a gente vai achar lesões papulares, né? Prurido, que sobretudo é pior durante a noite, tá?
Então é muito importante a gente interrogar se o cliente também está desenvolvendo alguma manifestação, tá? Porque algumas dessas doenças que a gente comentou aqui, como principalmente a escabiose e a dermatofitose, são zoonoses, tá? Aqui a doutora Júlia, meu vídeo deu um problema aqui, provavelmente. Mas a doutora Júlia está fazendo o quê? Aquela prova que a gente chama de otopedal, né? Vendo se o paciente tem um reflexo otopedal, né? Ou otopodal, né? O paciente com escabiose, de modo geral, quando a gente fricciona a orelha contra ela própria, né? Numa manobra, esse paciente, ele imediatamente sente uma vontade digamos que incontrolável de se coçar. E aí ele começa com, geralmente, o membro pélvico fazer aquele movimento, né? Quando não, até ele vai lá e mete o pé na tua mão, né? Para coçar a região, tá? E a demodiciose, né? Então, de modo geral, pacientes jovens, né? É o clássico, é o mais, digamos, até 1 ano ou até 1 ano e meio para algumas raças. Eu ainda estou falando de demodiciose juvenil, ou ainda pacientes de mais idade com comorbidades graves ou uso de medicação imunossupressora, né? Então também tem uma caracterização, sobretudo de face e membros, né? E a gente no exame parasitológico a gente consegue ver as formas, né? Tem uma foto bem bonita aqui da doutora Júlia, ó. Tem todas as formas. Tem ovo, tem ninfa, tem adulto, né? Outro paciente, né? Periocular, era, né? Região da boca aqui, perilabial, né? Aí um raspado matou a charada, né? E aí, voltando à resolução, né, da importância da resolução dos quadros secundários, porque eu não vou excluir a enfermidade aqui, né? Quando eu estou falando de uma piodermite ou uma malacesiose, esse paciente ele não sai da trilha, ele não sai, tá? Mas eu vou precisar controlar antes de seguir adiante, tá? Porque eu posso estar mascarando a doença primária, eu posso estar mascarando resposta terapêutica. Nós não vamos falar de terapia hoje, mas é um paciente que, se eu entrar com os fármacos mais modernos, ilunocitinib, oclacitinib, loquivetimab, ele não vai responder bem, né? Porque ele está com uma pudendite, ele está com uma malacesiose, né? Então, aqui, né, especificamente na piodermite, eu tenho, lógico, várias modalidades, mas sobretudo a piodermite superficial. O que que eu vou ver? Um quadro, sobretudo, papular, né, ou com formação de pústulas, né, ou ainda formação do que a gente chama de colarinhos epidérmicos, lesões que são circulares, e de modo geral tem o seu centro hiperpigmentado, e na sua borda eu tenho essas crostas melicéricas, né? São crostas com aspecto amarelado, né? Alguns pacientes têm essa hiperpigmentação central mais evidente, com halo eritematoso. A gente chama isso daqui de piodermite esfoliativa, né, lesão em olho de cabra, né, ou esse paciente Dachshund aqui, a gente fala que é um perfil mais de roedura de traça, né, um paciente de pelo curto, assim como acontece com esse pitbull aqui, né, ou eu tenho um paciente que faz mais essas lesões impetigosas, né, muito pustular na região glabra do abdômen ventral, né. Lógico, eu tenho apresentações distintas, né, a gente teria que ter uma aula inteira para falar de piodermite. Mas é uma doença que tem uma pluralidade de apresentações, né? E o exame citológico revela isso para a gente. Infiltrado piogranulomatoso, eu vejo neutrófilos, eu vejo macrófagos, sobretudo, e vejo as figuras dos cocos, né, sendo fagocitadas. E ser fagocitado é muito importante, eu não estou falando de cocos livres, porque a gente poderia estar falando de só um supercrescimento bacteriano, né, o que a gente chama de bog, né? Mas não é isso que acontece, tá? Com esses pacientes que estão com uma prudermite superficial. E os pacientes com malacese, né? Que tem um quadro que eu acho um pouco mais, menos plural, né? Um quadro mais singular aqui, um quadro mais característico, né? Com hiperpigmentação, com um eritema importante, em áreas mais extensas, né? Geralmente são áreas que coalescem, né? São áreas extensas, sobretudo as áreas do ventre, né, as áreas ventrais, as regiões
também aqui do tarso, do membro pélvico, né? E que tem um odor rançoso, um aspecto, né? De uma seborréia importante e que tem uma descamação muito volumosa, né? Além de um odor, né? Quem atende isso aqui com frequência olha a foto e sente o cheiro, né? Então a gente tem esse efeito sinestésico, né? Você olha aqui, você já está sentindo o cheirinho. E é isso que o exame citológico vai revelar para a gente. Essas leveduras que a gente chama de piriformes, né? Então elas vão fazendo o brotamento e aí elas ficam com um aspecto de sola de sapato, de pino de boliche, né? Com o jeito que vocês quiserem chamar. Quando ela não está fazendo o brotamento, ela é ovaloide, né? Como essas amigas aqui, ó, né? Na periferia, tá? Muito bem, né? Então, a gente passou por uma primeira etapa onde descartei os ectoparasitas, né? Sobretudo demodiciose, escabiose, né? Identifiquei se presente processos infecciosos. Se sim, eu vou abordar, vou tratar esse paciente no primeiro momento, vou reavaliar esse paciente, né? E aí a gente vai ah, ah, entender se esse paciente se mantém com prurido, se mantém com uma topografia, né, do que a gente caracteriza como paciente alérgico, né? Que de modo geral é o quê? Prurido facial, prurido podal, otite externa recidivante, né, áreas flexurais, histórico familiar, né, surgimento precoce das manifestações, sobretudo entre 1 e 3 anos, né, perioral, periocular, né, perianal. Então veja aqui, né, ó, de modo geral, esse paciente, quando as manifestações se dão entre 0 e 6 meses, a chance de ser alergia alimentar é muito alta. Ah, quer dizer que eu tenho certeza, então, que é alergia alimentar e posso descartar outras possibilidades? Não, mas a chance é aumentada. Se esse paciente é o típico entre 6 meses e 4 anos, ou ainda entre 1 e 3 anos, seria o core ali, é típico da dermatite atópica, né? Já um paciente que ele começa com o quadro após os 4 anos, principalmente se for após os 6, 7 anos, aí eu volto a pensar em alergia alimentar. Ele passou uma vida até os 7 anos legal, ele começa a ter esse quadro típico após essa idade, aí eu penso novamente em alergia ao alimento. Eu sempre falo disso fazendo muito uma analogia com a gente. É a mesma coisa, né? De modo geral, a alergia alimentar ela é muito importante na criança, no bebê, né? Que vai ter alergia ao leite, né? Ao glúten, algumas proteínas dessa primeira dieta, né? Ou quando a gente está lá por volta dos nossos 40, 50 anos, a gente descobre algumas alergias novas, como ao amendoim, ao camarão, né? Ao próprio glúten, né? A laticínios, né? Na verdade, na maioria das vezes, nessa idade, aos laticínios é uma intolerância e não uma alergia, mas enfim, né? E é importante agora que eu tenho esse paciente onde eu já tirei tudo isso, né? Eu já tirei esses quadros oportunistas, outros eliciadores de prurido, entender se ele tem um histórico de terapias passadas, né? Resposta a Apoquel, a Citopoint, a corticoides, né? Porque isso reforça o diagnóstico. E lógico, né? Não responder aos corticoides, eu posso estar falando de ou você ainda não excluiu corretamente aqueles primeiros quadros, aqueles primeiros diagnósticos, ou a gente está lidando com o paciente com alergia alimentar, porque o paciente com alergia alimentar responde pior ao corticoide, tá? E quando esse paciente ele tem alergia à picada de ectoparasitas, né? Eu gosto muito de falar dessas pérolas, né? Porque a gente está falando que são alguns insights que a distribuição sintomatolesional dá para gente, né? Então, de modo geral, esse paciente concentra a doença, né? Os sintomas na região lombosacral, caracterizando o que a gente chama de triângulo da DAP, né? Na face lateral dos membros pélvicos e região inguinal.
Então, esse paciente que eu até brinco com o cliente, falo, você está vendo que o cachorro tem só metade dele, está doente? Né? Ele tem problema só na metade para trás, né? Então, a chance desse cara ter DAP é muito grande, né? Então, é o paciente que eu vou, achando pulga ou não, achando dejetos ou não, eu vou com certeza triar muito bem esse paciente, tá? E, eventualmente, não, aqui é uma ilustração de que é esse triângulo, por que que forma o triângulo, né? Porque é com esse desenho que o paciente vem, né? E eventualmente eu posso pegar esses, quem sabe reconhecer os dejetos, né, a olho nu, pode pegar esses dejetos e colocá-los sobre um algodão com água que a gente consegue ver se esses dejetos sofrem, ah, ah, eles se desfazem e revelam pigmentos de hemoglobina, né, pigmentos avermelhados. Provando que isso era fezes de pulga mesmo, afinal de contas ela é hematófaga e nas fezes dela a gente vê esse sangue, né? Então, olha aqui, é praticamente o cachorro que estava ali no esquema, né? Então, todo um quadro, né, lombo-sacral, formando uma lesão quase que triangular, né, mas sobretudo se concentrando na região lombo-sacral e na face lateral dos membros pélvicos, né? Olha só, esse paciente da esquerda tem uma lesão bem triangular mesmo, esse aqui da direita, ó, ele chegou até a fazer uma dermatite unida aguda, tamanha a intensidade do prurido, ele acabou se ferindo, né? Esse mesma coisa, mas um paciente mais generalizado já, né? Um quadro mais crônico. Mas veja como acomete o dorso com vontade, né? O paciente com alergia alimentar, o paciente com dermatite atópica, ele não tem esse quadro dorsal, né? Lombo sacral, como esses caras aqui têm, né? Aqui mais um quadro bonito, ó. E veja que eu flagrei uma miliante, né? Tem uma pulguinha ali bonitinha. E esse é um paciente que fez até o que a gente chama de nódulos fibropruriginosos. Então, um paciente que é crônico, tem DAP crônica, ele acaba desenvolvendo algumas formações papulonodulares nessa região lombosacral, né? Olha aqui, ó. Dá dó, né? Dá vontade de ir lá e acudir, né? Então, de modo geral, o prurido é bastante intenso e tem a característica de se concentrar nessa região, né? Então, para esse paciente, para todos, na verdade, mas sobretudo esse paciente, controle de ectoparasitas, né? Então, eu tenho que me basear, lógico, em selecionar o ativo adequado, orientar o cliente corretamente em relação à bula, seguir as orientações de intervalos, de doses, sustentar um período mínimo de 3 meses e, lógico, tratar todos os contactantes. Não adianta eu tratar só esse paciente. Eu tenho outros animais na casa, preciso tratar esses outros animais, né? E sempre, né, interrogar. Ele tem acesso à rua, né? Ele frequenta locais em que há outros animais, né, animais soltos, outros animais frequentam, né? Porque ele pode se reexpondo, ele pode se reinfestar, né? Orientar o cliente a respeito de higienização de instalações, adequar cronogramas de banho. Então, tem muita questão com os produtos tópicos, quando eu aplico o produto e quando é que eu vou conseguir dar o banho para esse paciente, né? Sempre 2, 3 dias, pelo menos, após a aplicação, né? E a gente tem alguns fármacos, né? A gente tem muitos hoje no mercado, é praticamente impossível a gente selecionar melhor, pior, não é essa a questão, né? Que cada um tem uma função, né? Então é importante eu entender que, eu quero terminar com a infestação imediatamente. Nitempirão, bom e velho Capstar, né? Simparic, Sarolaner, ou poderia ser aqui Nexgard, mesma coisa, né? Eu consigo abordar os ácaros também, né? Tem recomendação de bula para isso. Menor interferência do banho, né? Melhor controle intradomiciliar, né? Mesma coisa com Bravecto, né? Com Fluralaner, né? Paciente muito jovem, né? Eu não sei o que que eu uso, tenho medo de alguma reação adversa. Fipronil spray, excelente, né? O paciente não gosta dos orais, quero fazer tópicos, eu quero um efeito repelente importante. Não é todo tópico que vai ter efeito repelente, mas a gente destaca alguns que tem, como a Seresto, né? Como o Advantage Max 3, né? Ou ainda, produtos que atuam sobre formas jovens dos insetos, né? Atuam sobre o hormônio de crescimento dos insetos. Então é legal para um controle mais
intradomiciliar, né, em loco, né? Acho que é isso, Ju. Passar a palavra para a doutora Júlia, que ela vai dar seguimento agora para vocês com a etapa dos pacientes com alergia alimentar. Perfeito. Você só descompartilha para mim, Lei, que daí eu acho que eu estou. Eu vou compartilhando aqui, que acho que é mais fácil. Bom, gente, bora lá. Vamos falar um pouquinho do que eu amo falar, que é a parte de alergia, né? E que muitos de vocês vão ver na rotina de vocês. Isso é vamos dizer assim, que é o que a gente atende todos os dias. Essa é a nossa realidade, né? Então, eu vou até aproveitar e convidar vocês. Vocês estão todos quietinhos aí, né? Eu gosto de pessoas falando, se mexendo. Quem me conhece sabe que eu não sou parada, não, sou meio maluca, né? Acho que eu tomo muito café, deve ser por isso, tenho muito filho, então tenho que ser doida mesmo. Então, compartilhem, né, com outras pessoas. Vamos colocar mais gente aqui, porque no final a gente tem uma surpresa muito legal para vocês. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui, vai ser mais legal da gente dividir esse momento muito especial com vocês. Bom, bora falar um pouquinho do paciente com alergia alimentar. Quando que a gente vai pensar em alergia alimentar? Gente, a alergia alimentar hoje, para mim, eu lembro que fiz o último congresso que teve, eu conversando com alguns americanos, e até conversando, porque a nossa linha de pesquisa lá na PUC, a gente fala muito com o professor Olivry, com o professor Favreau, que são ali os ícones, né, para quem não conhece da parte dermatológica, e eles falam muito que, na verdade, eles veem pouca alergia alimentar e tudo mais. E aí eu falo, gente, mas não é possível, porque no Brasil. Lógico, a alergia alimentar verdadeira, que o paciente só tem alergia a componentes alimentares, realmente é baixa. Mas quando a gente pega aquele nosso paciente, né, que o professor Leandro falou, que tem a dermatite atópica lato sensu, então ele sensibiliza tanto com a parte ambiental, mas também com a parte alimentar, a gente vê que realmente o alimento ele tem um papel importante. E aí a gente vai ver que esses pacientes, eles chamam a atenção porque, primeiro, eles vão ter prurido em áreas, às vezes, que confundem a gente. Então, na maioria das vezes, um paciente com dermatite atópica e um paciente com alergia alimentar, a gente não vai distinguir clinicamente esse paciente. A gente vai ter que fazer provas realmente para conseguir fazer esse diagnóstico diferencial. Então, além disso, muitas vezes eles vão ter quadro gastrointestinal. Então, eu percebo aí que em torno de até 30% dos animais manifestam com algum quadro gastrointestinal. A otite, para mim, é muito clássica. Então, é muito comum esses pacientes terem otite de repetição. E às vezes eles podem ter alguns quadros que são urticariformes. Não é tão comum a gente observar isso em cão. A gente vê isso muito mais em humano. Então, quem nunca pegou alguém que conheça, alguém que tem alergia, por exemplo, a camarão, né? Come o camarão e aí sai correndo porque tem medo que feche o quê? Edema de glote, vai sair correndo, vai morrer, aquela coisa toda. E eu sei que isso é um medo de todos os nossos tutores, né? Quando a gente fala de alergia alimentar em cão, eles acham que o paciente dele, que o cãozinho deles também vai ter ali fechamento de glote, que eles vão ter que sair correndo. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês que isso é uma é muito raro de acontecer na veterinária, né? Porque a etiopatogenia da doença pra gente é um pouquinho diferente. Então vamos só entender como é que é clinicamente o nosso animal. Então você vê que eu não consigo bater o olho e falar, nossa, ó, certeza que esse aqui deve ser alérgico à carne de frango. Não tem como, né? Então a gente bate o olho, a gente vê que é um paciente que ele tem uma rarefação pilosa, muitas vezes ele está se coçando, a gente vê algumas escamas aqui na mesa. Ó, quando a gente olha na parte ventral, muitas vezes eritema, a gente começa a ver algumas pápulas, querendo fazer até um quadro urticariforme. E aí, quando a gente começa a ver esse quadro urticariforme, já precisa acender na minha cabeça um alerta de que talvez esse animal ele possa fazer uma resposta mais imediata ao alimento. Por quê? Vamos pensar em respostas alérgicas dos nossos pacientes. Eles podem fazer uma resposta mais tardia, uma resposta mais imediata. A resposta imediata vai fazer essa sintomatologia que a gente está mais acostumado a ver em humanos que é basicamente edema, angioedema, lesões urticariformes. E as lesões que são mais tardias, a gente vai ver o quê? Prurido. A gente pode ter piodermite secundária, a gente pode levar aqueles quadros mais crônicos de lignificação. Então, a gente vê que a manifestação ela pode ser muito diversa, né? Dependendo de como for. Mas, clinicamente, a gente sabe que 80% dos nossos animais eles fazem uma resposta mais tardia. Só 20% faz essa resposta mais imediata, o que modifica um pouco como a gente tem que abordar esse nosso paciente. Olha esse aqui, ó. Então ele fez aqui, ó, uma lesão grande, uma lesão alopécica. A gente já vê que ele tem um pouco de descamação, aqui algumas outras áreas aqui, ó. Essa região aqui inguinal é muito comum deles coçarem, tá?
Muitas vezes a gente vai olhar essa orelha, eles têm uma otite associada. Isso aqui, gente, é clássico. Paciente alérgico, isso aqui para mim é o clássico do paciente alérgico. Ele vai ter uma hiperqueratose, alopecia, muitas vezes descamando. Então você já vê que é um quadro que já está cronificando, porque ele já passou das fases iniciais do processo alérgico, ele já está indo para uma cronificação. Otite de repetição, então ele vai ter muitas vezes componente bacteriano ou fúngico associado aqui com essa alteração. E às vezes, gente, a otite é a única manifestação clínica. E eu vejo muito a otite sendo a única manifestação clínica de paciente que tem componente alimentar. Então, paciente que faz só otite, a primeira coisa que a gente precisa pensar, peraí, deve ter uma comida aí que está causando essa bagunça toda nesse animal. Então, lembrar disso, porque às vezes a gente esquece do alimento. Ah, ó, aqui a foto não ficou tão boa, porque às vezes é difícil da gente tirar a foto, mas vocês estão vendo que tem umas lesões edematosas aqui, ó, aumentadas com relevo? Isso aqui é um quadro urticariforme. Não é comum da gente ver, como eu falei para vocês, mas em resposta imediata isso é comum. O que que é uma resposta imediata? Eu falo, professora, como é que eu vou saber quando é imediato ou não? Imediata é quando eu dou o alimento e aquele paciente ele vai manifestar alguma sintomatologia clínica em até 6 horas. Se em 6 horas ele manifestar alguma coisa, eu vou dizer que ele tem uma resposta imediata. Entre 6 horas e 14 dias, a gente vai chamar esse quadro de tardio. Então, quando a gente observar essas respostas que têm uma característica mais de edema, de urticária, pensar em algo rápido. Então, o que que ele comeu nas últimas horas, né? Para a gente começar a fazer uma investigação clínica. E aí, olha esse aqui. Isso aqui é um paciente, ó, que a gente vê claramente. E esse paciente aqui era um paciente que eu lembro até hoje. Ele era um paciente que ele estava fazendo toda uma triagem, ele estava na resposta na dieta hipoalergênica, tá? E aí o tutor deu uma salsicha. Ele foi no bar, no botecão, lá e levou o cachorro junto. Então ele sentou lá na mesa do bar, levou o cachorro e resolveu dar uma linguicinha pro cachorro, porque afinal de contas, né, se ele tá comendo, por que não o cachorro comer junto com ele? Então ele deu uma linguicinha pro cachorro. E aí, algumas horas depois, a tutora me mandou essa foto e falou: Doutora, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Eu falei: Calma, peraí, aconteceu alguma coisa rápida que aconteceu aí nas últimas horas. O que aconteceu? Daí ela me falou: Olha, acabei de xingar meu marido que eu descobri que ele levou o fulaninho no bar. Eu não lembro o nome desse cachorro. Eu levei ele no bar e ele deu linguiça pra ele. Eu falei: Claro, então provavelmente a linguiça fez esse quadro de cariforme, tá? Então, lembrar, se é uma resposta que lembra isso, pensar o que que ele comeu nas últimas 6 horas. Isso aqui, ó, como eu falei para vocês, a otite. E essa otite, ela vai cronificando tanto a ponto de muitas vezes estenosar, fechar o conduto, e às vezes esses pacientes evoluem até para aqueles quadros que são de formação polipoide mesmo, e até evolução para uma ablação de conduto. Então, é muito importante que a gente entre antes para controlar isso aqui antes que esse quadro evolua para esse estágio. Porque muitas vezes, quando evolui para isso, às vezes eu não tenho como voltar atrás. A gente já teve uma alteração estrutural e anatômica tão importante desse paciente que, por mais que eu trate a malacesiose que eu tiver aqui, ou até uma otite bacteriana, a alteração conformacional dessa orelha é tão importante a ponto de eu não conseguir mais reverter isso. Então, esse paciente ele já está propenso a fazer otites de repetição, mesmo que eu cuide da parte alérgica. Então, eu vou ter que manter esse paciente com medicação que a gente chama de uso proativo nessa orelha de forma muito contínua, porque vai ser difícil a gente fazer com que ele volte para aquele estágio inicial. Então, quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico e abordar o nosso paciente, a gente salva vidas e salva orelhas, né? Então, a gente tem um papel muito importante como médicos veterinários. E não só deixar negligenciar a otite, porque eu lembro que eu acho que a otite é negligenciada. Primeiro que o tutor não leva para o dermato, ele leva para o clínico, então muitos de vocês que são clínicos, vocês é que atendem isso. A gente acaba não atendendo otite, porque é muito maluco. Às vezes vem o cliente para mim e fala assim: Olha, doutora, ele tá coçando, ele tá isso, ele vem me contando do quadro alérgico. Ele falou assim: Mas ontem eu passei no clínico que ele tá com otite. Eu falo: Como assim? Mas você não tinha consulta comigo? Ele falou: Não, mas a otite não é o clínico que trata. Eu falo: Não, a otite, teoricamente, o dermato, o clínico pode tratar. Se for um clínico bom, ele vai resolver. Então, essa é a nossa missão, né? Fazer com que os clínicos entendam como tratar e não só prescreverem medicações de forma aleatória nessa orelha. Então, a gente tem que saber qual que é o passo a passo para a gente conduzir esse paciente e bloquear essa evolução, dessa cronificação da doença. Olha esse caso aqui é muito interessante. Era um paciente que ele tinha essa lesão, gente, né? No palato. E isso é uma lesão muito atípica. Quando você olha aqui, você pensa assim, gente, isso é um gato, não é possível, né? Ele deve estar com alguma doença, né? Daqueles granulomas eosinofílicos, deve ser um gato. E era um cachorro, tá? E esse cachorro, ele deu um trabalhão para tratar também, porque precisou, se não me engano, ele melhorou com Apoquel. A gente tentou fazer uma medicação diferente e tudo mais.
Mas é um quadro completamente atípico que a gente vê. Então, lembrar de abrir a boca, tá? A boca de gato, boca de cachorro, a gente tem que ver o que que tem lá dentro, porque às vezes esse cachorro só tinha lesão aí, tá? Esse cachorro evoluiu bem, mas deu muito trabalho. A gente também fez diagnóstico ali com mudança alimentar e dietética. E aí a gente tem que pensar que muitas outras coisas podem estar correlacionadas e que às vezes a gente não percebe isso. Então, quadros diarreicos. Então, vômito e diarreia. Faz sentido a gente pensar nisso quando a gente pensa em alergia alimentar. Mas às vezes, ó, conjuntivite. O trabalho recente do professor Thierry Olivry, ele mostrou que a conjuntivite, às vezes, asma e secreção, às vezes são algumas alterações que a gente vai ver naqueles pacientes que tem aquele quadro mais agudo, que eu falei para vocês, aquela resposta mais imediata. Então, a conjuntivite às vezes pode ser a primeira manifestação clínica desse paciente. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tá? Como eu falei para vocês, ó, de 19 até 27%, então quase 30% dos animais, eles têm, ó, um quadro gastrointestinal. Então, sempre na anamnese é fundamental a gente perguntar: esse cachorro ele tem vômito, ele tem diarreia, qual que é a frequência, ele tem flatulência? Existe alguma coisa que me faz pensar? Se tiver alguma coisa gástrica, a gente vai ter que sempre alinhar. Ele tem alguma doença intestinal inflamatória ou é só a parte alimentar? Gente, e hoje em dia a gente sabe da comunicação e da importância do intestino funcionando aí como um segundo cérebro. Então, ele tem um quadro importante de sensibilização desses pacientes da parte alimentar e também de toda uma alteração aí de passagem aí de proteínas e fazendo com que esses animais adquiram realmente um quadro de alergia alimentar. Principalmente esses pacientes com dermatite atópica que têm essa alteração de barreira cutânea e muitos deles a barreira intestinal também é alterada. E aí, como é que a gente vai conduzir essa triagem? Então, agora, aquele momento em que eu já excluí sarnas, já excluí, controlei as infecções secundárias, e agora eu preciso pensar, bom, tratei, não tem mais pulga, então eu tenho certeza que esse paciente está limpo dessa parte, então eu tenho que entrar na parte de investigação alimentar. E aí, como é que a gente vai selecionar isso? Gente, essa é a parte mais difícil. É aqui que quase todo mundo erra. Por quê? Primeiro, a gente tem muita dificuldade em explicar para o tutor como deve ser feito essa triagem alérgica, alimentar. E aí, muitas vezes, a gente seleciona o alimento errado. Muitas vezes a gente não explica direito para o tutor, ele faz errado, isso faz com que ele não tenha o que os americanos chamam de compliance, né? Então eles não aderem ao tratamento. Então isso é muito frustrante, a gente acaba desistindo e a gente acaba não fazendo essa condição alimentar. E muitas vezes essa condição alimentar faz com que o animal melhore tanto a ponto dele não mais precisar de medicação. Então é muito fundamental que a gente pense como fazer isso, né? E aí a gente vai, então, selecionar o alimento, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, fazer por pelo menos 8 semanas e reexpor esse alimento, reexpor esse animal ao alimento prévio. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiro, qual alimento que a gente vai escolher? A gente tem três opções, tá? A gente pode escolher uma dieta caseira, com uma proteína inédita. Gente, aqui o que que é inédito? É difícil saber tudo que esse animal comeu, mas eu preciso pensar em tudo que ele comeu menos na vida. Então, a gente fala que é o mais inédito. Então, vamos supor que esse paciente ele comeu, quase nunca comeu suíno na vida. Então, suíno pode ser uma opção para esse animal. Peixe e assim por diante. A gente pode escolher uma dieta com proteína hidrolisada e a gente tem algumas opções, mas aqui é fundamental que essa proteína hidrolisada ela seja também inédita. A gente não adianta eu sair escolhendo a ração, eu vou escolher a da Royal Canin, eu vou escolher a da Hills de forma aleatória. Se esse paciente ele tem uma chance de ter uma hipersensibilidade, por exemplo, a frango, eu não vou escolher, por exemplo, a da Hills, porque a gente sabe de trabalhos mostrando que até 30% dos animais, por mais que você use uma dieta hidrolisada, ele ainda vai reagir a esse alimento mesmo sob hidrólise. Então, e a maioria das nossas rações no Brasil, elas têm uma baixa hidrólise, ou seja, ainda a proteína fica num tamanho muito grande e ainda consegue, de uma certa forma, sensibilizar o nosso paciente. E a terceira opção é eu escolher uma ração, mas ela é de uma fonte única. Então, por exemplo, eu vou pegar uma ração que a base seja só, por exemplo, cordeiro ou só suíno. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a pork potato. Então, a base dela é batata e porco. Então, eu posso escolher uma fonte proteica única, mas, de novo, ela precisa ser uma fonte proteica inédita. Então, como é que eu vou escolher isso? Eu vou ter que fazer uma anamnese do meu paciente e entender tudo que ele come. Gente, isso dá um trabalhão. Eu falo para o cliente me mandar foto de rótulo e eu vou atrás de tudo que ele come. Se eu for fazer dieta baseado em histórico, eu preciso saber tudo que esse animal comeu, inclusive petiscos.
tá? Se eu não conseguir fazer isso, gente, ele comeu tanta coisa na vida, foi resgatado, a melhor opção para eu fazer é usar a analergênica. Hoje é a nossa melhor opção disponível no Brasil. Por quê? Ela tem uma ultra hidrólise, então o tamanho da molécula, né, da proteína ali é menor do que 1 kDa. E aí a gente vê que esse paciente, a chance dele, se ele for realmente alérgico ao alimento, a melhorar com essa dieta é muito grande, né? Eu, inclusive, usei no meu doutorado e muitos pacientes melhoraram com essa ração. Lógico, eles não zeram, mas eles melhoram, tá? Além disso, ó, a gente tem a Equilibra H, essa daqui é da Royal, base é soja hidrolisada. Essa daqui, ó, é hidrolisada, mas é frango, tá? Aqui, se não me engano, também essa aqui é peixe, tá? E essa daqui é frango, que é a da Hills. E essa daqui é aquela, é a da Purina também, que acho que é, se não me engano, é frango. Então, a gente tem que escolher baseado no que for mais inédito para o nosso paciente, Tô tá? comendo coisa. Ixi, tem alguém com o áudio ligado. É, então, a duração da dieta de eliminação, ela vai ter que ser. Não, eu Peraí, mando pra ele. deixa eu ver se eu consigo descobrir quem é, que daí eu Eu consigo mando mudar. pra ela amanhã. É Tá, franguinho. peraí. Só um minuto, gente. Deixa eu só olhar aqui uma coisa. Um segundito. Tem alguém? Pronto. Então, quanto tempo que eu vou fazer essa dieta de eliminação? Essa dieta de eliminação, a gente já sabe por trabalhos que ela tem que ser pelo menos 8 semanas. Por quê? Vários trabalhos mostraram que quando a gente faz com 10 semanas, a gente diminui, aumenta muito pouco a quantidade de animais que melhoram com essa dieta. Então, quase que 90% melhoram com 8 semanas. Quando a gente aumenta um pouquinho aqui, ó, a gente vê que vai para 92%. Então, gente, fazer dieta de eliminação dá muito trabalho. Então, quanto mais tempo a gente colocar, mais empecilho a gente vai ter, menos adesão do tutor. E quando a gente coloca 4, 5 semanas, a gente diminui muito, 60% dos animais melhoram. Então, 8 semanas a gente sabe que é o tempo ideal para a gente ter, pelo menos, aí mais de 90% dos nossos pacientes respondendo. Então, isso mostra para a gente como é que funciona e qual que é a importância disso. E olha que interessante, o teste de provocação oral que a gente chama de TPO, é o que vai me dar o diagnóstico. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou escolher adequadamente a ração para o meu paciente. Vou ofertar essa ração única e exclusivamente durante 8 semanas. Se esse animal ele teve uma melhora significativa, acima de 50%, eu posso fazer o teste de provocação oral. O que que é isso? É eu voltar com aquilo que ele comia anteriormente, tá? Durante ou por até 14 dias. Então, para cão, a gente estabeleceu que é até 14 dias. E aí, o que que eu vou observar? Quando eu volto a introduzir essa ração que ele comia anteriormente, eu vou ver em quanto tempo ele volta a manifestar aqueles sintomas iniciais. Então, a gente vai ver que alguns animais que têm quadro mais, uma resposta mais imediata, nas primeiras 6 horas eles já vão começar a manifestar prurido, tá? Animal que tem um quadro mais tardio, a gente vai ver que vai começar entre 6 horas e até 14 dias. Então, por que 14 dias? Porque teve uma criaturinha que lá no trabalho coçou com 14 dias ou teve quadro clínico com 14. Então, a gente viu que 14 é o nosso deadline ali. Se passou de 14 dias e não aconteceu nada, gente, esse animal ele não tinha o componente alimentar. Ele melhorou porque Deus quis, porque mudou a estação do ano, porque muitas coisas aconteceram, porque Palmeiras ganhou ou não, né? Eu ia fazer uma brincadeira com os palmeirenses, mas não vou fazer, né? Que eles não têm mundial, mas tudo bem, eu vou guardar essa brincadeira para não deixar os palmeirenses estressados. Então, assim, qualquer coisa aleatória pode ter feito esse animal melhorar. Nesse caso, não foi a dieta, porque se for a dieta, o animal ele tem que piorar quando a gente faz ao teste de provocação oral. Então, o diagnóstico ele é feito com a positividade no teste de provocação oral de novo. Então, ele melhora o sintoma e piora com o TPO. Se não piorar com o TPO, o diagnóstico não é de alergia alimentar. É um diagnóstico de talvez uma dermatite atópica. A gente vai conversar, entender até se a gente fez um diagnóstico correto, se a gente fez uma triagem correta, porque a gente também erra, né? Então, às vezes, a gente come bola. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração. E como é que eu vou controlar o prurido durante o teste? Porque assim, não dá às vezes para deixar 8 semanas esse animal se coçar. Então a gente pode utilizar corticoide ou classitinib e aqui eu vou colocar o ilunostinib, que é o Zenrelia, tá? Que são as nossas opções hoje muito boas. E já vou fazer um spoiler para vocês que muito provavelmente em breve deve vir mais um Janus Quinase para gente aí, porque teve recentemente agora o Congresso Europeu
e eles já lançaram na Europa um novo Janus Quinase, então em breve a gente deve receber um Janus Quinase novo aqui pra gente, e parece que muito interessante, melhor até que o Oclastitinib, mas isso é um spoiler que vai ficar para os próximos capítulos. Então, por que que a gente pode usar essas duas medicações? Porque elas são de rápida, ação. Então, eu posso usar, controlo o sintoma e depois eu retiro. Por quê? Eu não posso fazer dieta mais medicação o tempo todo. Então, eu tenho que fazer dieta, medicação durante um período, depois eu tiro a medicação, acompanho se esse animal continua evoluindo, respondendo somente a dieta. Se ele respondeu, aí eu faço TPO. O que que eu não posso usar? Loquevetimab. O que que é o Loquevetimab? É um anticorpo monoclonal. Ele pode durar até 2 meses. Gente, tem uns pacientes meus que duram 6 meses. Os cachorros que são muito sortudos, né? Muito virados para a lua, que o tutor paga uma injeção a cada 2 vezes por ano, gente. Esse cara é um sortudo na vida, né? Talvez fosse melhor ele ganhar na Mega Sena, mas ele ganhou pelo menos na Mega Sena do cachorro, vai, já é uma qualidade para ele. Então, esse aqui não é legal, porque pensa, se ele dura muito tempo e eu estou fazendo a dieta junto, eu vou achar que foi a dieta que melhorou, e não foi, foi o Loquevetimab. Então, eu preciso usar junto com a dieta uma medicação que eu tire ela e ela pare de ter efeito residual, né? Então, ela vai parar ali, eu parei 1, 2 dias depois, ele não pode mais ter efeito daquela medicação. E aí, o que que a gente. Esse trabalho é muito legal, que é de 2021, que eles falam como é que a gente pode diminuir o tempo de dieta. Então, se a gente fizer, por exemplo, começar uma dieta, vamos supor uma dieta hidrolisada inédita, tá? Num paciente. Ele começou bem essa dieta, e junto nas 2 primeiras semanas eu fiz uma medicação. Ou Clastinib, eu fiz um corticoide, eu fiz o Zenrelia, não interessa. 2 semanas, então, dieta e medicação. 2 semanas depois eu paro a medicação. Se esse animal ele ficar nas próximas 2 semanas bem estável só com a dieta, eu já posso fazer o TPO. Então, olha que legal. Em vez de eu fazer 8 semanas de dieta, eu estou fazendo ali, ó, 4, 5 semanas de dieta. Gente, isso aumenta muito a adesão do tutor e também a gente conseguir fazer um diagnóstico mais precoce desse paciente, né? Qual que é o problema? É quando eu faço essa dieta junto com a medicação. Aí, 2 semanas depois, eu paro, porque o cachorro tá bem. Aí eu paro a medicação. Se uma semana sem medicação ele já começa a se coçar tudo, não adianta, eu vou ter que voltar com a medicação. E aí depois eu vou ter que parar de novo, ó, então eu faço mais uma semana de medicação, porque vamos supor que eu parei aqui. No dia seguinte ele voltou a coçar. Então esse cachorro ainda não estava pronto ainda. Então eu mantenho mais uma semana de medicação junto com a dieta. Depois eu tiro essa medicação e aí eu tento ficar de novo 2 semanas sem. Se ele ficar legal, aí eu posso fazer o TPO. E aí eu já mudei, ó, para 6 a 7 semanas. Então já diminui um pouquinho mais o meu tempo de dieta. O problema é naqueles pacientes em que eu não consigo deixar 2 semanas sem a medicação. Se eu não conseguir isso, gente, muito provavelmente esse paciente ele não respondeu essa dieta. Aí você vai me perguntar, professor, isso quer dizer que ele não tem alergia alimentar? Eu vou falar, não sei. Por que não sei? Porque eu posso ter escolhido uma dieta ruim para ele. Se eu escolhi uma dieta que ele também foi sensibilizado, apesar de ser hidrolisado. Então a gente vai ter que sempre reabordar esse paciente e pensar, bom, eu esqueço a parte alimentar e vou tratar ele como um cão com dermatite atópica, ou eu vou tentar uma outra dieta e repensar nisso, usar teste alérgico, e aí a gente vai pensar em como é que a gente pode abordar esse paciente, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Como via de regra aí, mínimo de 8 semanas, mas como eu mostrei para vocês, a gente consegue encurtar com medicação, fazendo o protocolo certinho. Provocar, então, o TPO é fundamental, ele precisa entrar em remissão, né, com o alimento base, e quando a gente provoca, ele vai com o alimento anterior, né, ou com o alimento específico, ele precisa piorar. Então, eu preciso ter essa fase. Então, ele melhora com a dieta base, com a dieta de eliminação ou dieta hipoalergênica, piora com o TPO, tá? Então, isso precisa acontecer para eu ter um diagnóstico positivo. E aí, se esse meu animal, vamos supor que ele não respondeu, eu já tentei mais que uma dieta, não funcionou bem, então eu vou dizer que ele tem uma dermatite atópica canina. E aí eu vou pensar que ele tem aquele quadro clássico, prurido interdigital, eczema em pavilhão, ele pode ter rarefação pilosa, periocular é muito comum eles terem aquele aspecto, parece um óculos, né? Que eles têm acometimento das flexuras. Então, normal o cachorro ter prurido ali na região axilar, região inguinal. Então, tudo isso está relacionado no meu paciente com dermatite atópica. E os critérios de Favreau vão me ajudar nesse diagnóstico, né, a fechar esse diagnóstico. Então, quando a gente olha um esquema, ó, clinicamente é muito parecido com o paciente com alergia alimentar, mas eu fiz a triagem, então eu sei que ele tem uma dermatite atópica. E aí os critérios de Favreau são esses, tá? Então, ó,
Tudo começou com menos de 3 anos, é um paciente que fica dentro de casa, ele é muito responsivo a corticoide, ele faz, ó, infecção recorrente, crônica, é, ele tem ali ó, a região ó, das orelhas acometidas. Só que, ó, orelha cometida, gente, é otite, é pavilhão. Se for borda de pavilhão, ó, não pode estar cometida. Aí eu vou pensar em escabiose, eu vou pensar em sarna, né? Ó, geralmente ele não tem acometimento de região lombosacra, porque lombosacra é DAP, alergia à pulga, tá? Além disso, prurido lesional, acometimento ali, ó, da região de membros, né, lambedura. Então, tudo isso aqui eu vou usar como critério. Então, são 8 critérios. Se ele atingir pelo menos 5 critérios, segundo o Favreau, a gente tem, ó, relativamente uma alta sensibilidade e especificidade. Então, eu posso dizer que grandes chances dele ser atópico. Mas eu só vou conseguir bater o martelo fazendo a triagem alérgica, tá? Então, a gente não pode só usar os critérios de Favreau para diagnóstico, tá? Porque às vezes a gente pode comer bolo. Que é isso aqui que meu paciente vai ter, ó. Então, ele vai ter prurido aqui, né? Eritema nessa região inguinal, região de flexura. Ó, aqui, ó, que eu falei que parece que tem um óculos, né? Então, eles têm essa alopecia, aquele quadro, às vezes aquela blefarite, às vezes aumenta muito a secreção. É muito comum eles reclamarem que eles têm epífora, a secreção ocular. Isso aqui, muito comum. Então, eritema interdigital com uma feltriquia. Então, aqui tá ficando mais de uma outra coloração, porque eles lambem muito. Ó, o que eu falei, ó, blefarite, esse eritema. É muito comum eles também terem associado olho seco. Então, isso tudo também piora e corrobora ali toda aquela questão oftálmica desse paciente. Ó, eritema interdigital, lambedura. E aí, esses animais depois evoluem, às vezes até com aqueles cistos interdigitais. Então, ó. Caso crônico, então a gente já vai ter hiperpigmentação, alopecia. Então a gente vai vendo que esse paciente ali é um paciente que vai ficar com a gente aí pro resto da vida. Comum eles terem quelite, então eles têm essa inflamação nessa região perilabial. E muito comum isso aqui, gente, sempre que tiver prurido nessa região, a gente precisa pensar no alimento como um fator que aumenta ou que potencializa esse processo alérgico. Otite, como eu falei para vocês, precisa estar no nosso radar, tanto para a parte alimentar quanto para a dermatite atópica canina. Ó, eritema em região inguinal, muitas vezes já tendendo a fazer uma piodermite associada. Então, a gente vê aqui alguns colarinhos, né, algumas crostas melicéricas. Olha isso aqui. Então, o paciente já mais crônico, né, já evoluindo aqui para uma cronificação, então com eritema, hiperqueratose periocular. Ó, o óculos que eu falo que eles ficam, né, com esse olhinho assim que fica. Você vê que ele tem a cara de que tá. Que nem a gente quando tá. Quem tem alergia a pólen fica espirrando, fica naquela. Eles também evoluem da mesma forma, tá? Região perianal, então a gente vê paciente tanto com dermatite atópica quanto paciente com alergia alimentar. E aí, o que que a gente tem que pensar? A gente vai ter que pensar, né, na parte de sensibilização. Então, se eu cheguei à conclusão de que ele tem uma dermatite atópica canina, é muito legal a gente pensar em a que esse paciente é sensibilizado. Então, quais são os principais alérgenos? E aí, os testes alérgicos vão me ajudar bastante. E aí, lembrar que teste alérgico, gente, não é diagnóstico. Eu falo isso em todas as minhas aulas, para todos os meus alunos. Todo mundo já deve ter cansado de me ouvir falar isso. Teste alérgico, ele é uma ferramenta para a gente para pensar em terapia para esses nossos animais. Então, ele é nunca utilizado como um diagnóstico isolado, né? Sempre associado com histórico clínico, com aspectos para a gente entender o que a gente chama de expossoma, aquilo que o animal ele é exposto. Então, tanto da parte alimentar, da parte ambiental, ele se expõe à grama, ele se expõe a um ambiente, por exemplo, que tem muita poeira, tapete. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na nossa anamnese, tá? E aí a gente tem diferentes tipos de testes alérgicos. Então, o teste alérgico sorológico, o intradérmico e o prick test, que é o teste de pontura. Qual que é a diferença entre os testes? Durante muito tempo a gente usou o intradérmico, e o intradérmico é um dos melhores testes que a gente tem. Mas qual que é o problema do intradérmico? Ele é um teste que ele é mais chato de fazer, os animais sentem mais dor, ele é mais padronizado, tá? É muito mais fácil da gente ver as reações, mas a gente vê que na rotina clínica ele é um teste mais difícil de ser executado. Ele tem uma técnica mais complexa, os animais se incomodam, às vezes a gente precisava anestesiar esses animais, então isso tudo é um entrave para a gente. O teste sorológico, ele tem uma vantagem. Qual que é a vantagem? Ele não tem interferência muito de medicação, ele pode ser realizado aí com lesões mais ativas, só que ele tem pouca especificidade, gente. Pensa que eu estou avaliando a IgE que está circulante, é diferente do teste que eu estou vendo ali, a resposta na pele. Se meu paciente tem lesão na pele, eu vejo resposta na pele, é óbvio que o teste na pele, ele é muito mais certeiro para mim, né?
Hoje o que a gente mais usa é o prick test, porque ele é uma técnica simples, ele tem quase nenhuma chance desse paciente ter resposta ou uma reação, né, muito difícil. Ele tem uma boa correlação com os testes intradérmicos e a gente tem usado muito ele para entender esses alérgenos, para a gente pensar em fazer imunoterapia alérgeno específica. E esse é o prick test, então a gente pode usar diferentes puntores. Então, esse aqui é um que a gente chama de um puntor que ele tem múltiplas punturinhas, né? Diferente do duotip, que é um outro que parece um dentinho, um garfinho. Independente da técnica, a gente tem usado mais esse, porque na medicina eles estão usando mais esse, porque a gente consegue padronizar um pouco mais, porque quem faz esse teste vê que a gente consegue, com que, por exemplo, diferentes alunos fazendo o teste, a gente vê que o teste ele se parece mais fidedigno do que o com o duotipping, que tem uma diferença ali de mão mais pesada, né, de técnica e tudo mais. Então a gente vai avaliar isso aqui, ó. O tamanho da pápula. Daí a gente vai sempre comparar com o nosso controle negativo, que é soro fisiológico. E aí, se for 3 milímetros acima desse nosso controle negativo, a gente vai dizer que esse animal ele é positivo para aquele determinado alérgeno que eu estou testando. E aí, a gente usa a histamina como um controle positivo apenas para validar o meu teste e dizer que esse paciente não está usando corticoide, não está nem usando nenhuma medicação que pudesse aí inibir essa resposta dermatológica. E aí a gente faz, geralmente o animal não fica sedado, você vê que o tutor fica do lado, é super tranquilo de fazer, depois a gente vai mensurar. É muito tranquilo de fazer esse teste. Bom, de forma resumida, né? Então, o teste vai ser importante para a gente triar, se a gente vai usar, por exemplo, imunoterapia para controle desse nosso paciente. Para a parte de alimentos, às vezes a gente também pode usar para triagem, para escolha de dieta. Então, esses testes ajudam a gente. E aí depois eu posso tirar algumas dúvidas se vocês tiverem com relação a isso. Mas o que que a gente tem que pensar no nosso paciente alérgico que chega na nossa rotina? A gente tem que saber selecionar esse paciente, entender se ele teve um quadro alérgico, se ele tem realmente um quadro alérgico, se ele tem um quadro mais infeccioso ou não. Eu vou ter que tratar e fazer isso de forma muito sistemática. Vocês viram que a gente falou de uma forma muito cronológica. A gente tem que seguir esse passo a passo. Eu sei que é chato, eu sei que a gente não consegue ter muitas vezes um diagnóstico no dia da consulta, mas aí a gente fideliza esse tutor vindo, né, e fazendo esse passo a passo e, lógico, em paralelo, controlando o prurido com medicações. Então, as dietas de eliminação elas precisam ser muito criteriosas e a gente precisa ter um uso racional desses testes alérgicos. Fez sentido isso para vocês, pessoal? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Quem está comigo? Quem está vivo? Às 9h22 da noite. É, Eu já vou fazer. Eu quero que vocês façam todas as perguntas de vocês. Vocês podem escrever aqui no chat, ou daqui a pouco eu vou abrir para vocês abrirem o áudio e a câmera de vocês. E aí a gente pode conversar e falar. Eu adoro falar bastante, então podemos conversar bastante sobre essa parte. Mas antes eu queria mostrar para vocês uma coisa muito legal, que na verdade é quase que um filho que nasce, meu e do Leandro, sendo que nós não temos nada, até deixando claro aqui, tá? Somos duas pessoas com relacionamentos diferentes, mas a gente é amiga há muito tempo e a gente queria trazer uma coisa que incomoda muito a gente. Porque o que que a gente tem percebido na rotina como professor? Que muitas vezes vocês têm muita dificuldade em atender alguns pacientes e principalmente quando que a gente faz cada coisa, quando que eu interpreto. Às vezes eu sinto que a dermatologia é quase como que se fosse um medo de vocês. Então, vocês têm medo de fazer os exames, vocês têm medo de conversar com o tutor, têm medo de prescrever corticoide. Gente, vocês morrem de medo de prescrever corticoide. Você precisa que em 3 dias e já acha que o bicho vai ficar com xingoide. Então, a gente percebe que tem muitas questões emocionais, eu acho, relacionadas com o nosso paciente alergopata. Então, pensando nisso, deixa eu só compartilhar isso com vocês aqui. Pensando nisso, ó, então o que que a gente entende que você. Ai, peraí, acho que eu não compartilhei com vocês. Eu tô aqui falando e não compartilhei. Peraí, doida. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, peraí. Só um minutito. Então, bora lá. Pensando nisso, a gente vê que muitas vezes vocês ficam frustrados quando chega um paciente se coçando, literalmente em carne viva, porque às vezes eles chegam assim mesmo, né? No plantão a gente fica ansioso, o tutor nervoso, e aí a gente não sabe, vocês não sabem como abordar esse paciente, gente, isso causa muita frustração. Porque toda vez que a gente não consegue controlar um paciente ou não sabe o que fazer, acho que o mais difícil é isso, você não saber o que você tem que fazer, qual que é o meu próximo passo. Isso traz muita frustração para o veterinário e isso desestimula. Então você fala, ai, lá vem aquele paciente alérgico, o que que eu vou fazer, né? Então isso, na verdade, traz uma certa angústia, tá? E aí
A gente não aprende isso na faculdade, né? Essa que é a grande questão. A gente não aprende isso na faculdade. E aí a gente chega para atender muito despreparado. E aí o que que a gente bolou? Eu e o Leandro, a gente pensou, falou, gente, como é que a gente pode fazer alguma coisa para tentar ajudar os veterinários a conseguirem de uma forma muito legal a saber como conduzir esses pacientes? A gente bolou um curso, que é um curso super inédito nosso ali, que a gente chamou de plantão dermatológico veterinário. Então, esse plantão dermatológico, que é o PDV, plantão dermatológico veterinário, ele é um curso que a gente vai abordar algumas coisas muito interessantes. Porque a gente sabe que na prática, né, muitas vezes vocês têm muita insegurança, vocês encaminham de forma desnecessária, às vezes vocês conseguiriam conduzir aqueles pacientes. E a gente quer que com isso vocês tenham segurança, que vocês consigam atender o paciente de vocês, que vocês saibam passo a passo, que talvez vocês só me encaminhem o paciente que tem talvez a dermatite atópica, que é chato mesmo de tratar, e tá bom, deixa o dermato tratar. Mas vocês conseguem tratar muitos desses pacientes na rotina clínica de vocês, e isso passa a ser muito aplicável para a vida de vocês. E aí, esse vai ser um curso em que a gente vai fazer, que vão ser mais de 25 horas de um conteúdo que a gente quer fazer muito prático. Colocando a parte teórica, óbvio que precisa, então a gente vai falar de semiologia, vai, mas não vai ser aquela aula clássica, ah, olha, aqui é uma pápula, um nódulo. Não, a gente vai falar disso naquele ambiente já falando da parte prática, mostrando caso clínico, falando de parasita, falando de trauma, de queimadura, de otopatia. A gente quer falar de tudo que acontece na rotina clínica, que vocês têm muita dificuldade e que a gente quer ensinar para vocês como é que vocês vão atender esse paciente com muito mais facilidade. E aí, ó, piodermite, reação alérgica, infecção fúngica, prurido incontrolável. Gente, como é que eu faço? Como é que eu trato essa bagunça toda? Como é que eu conduzo esse meu paciente? Então, a gente quer transformar a dermatologia daquilo que era muito difícil, que vocês aprenderam na graduação e na vida de vocês em muitos cursos, que era muito teórico, muito blá blá blá, muita dificuldade de saber como conduzir isso em alguma coisa real, protocolo, claro, o que que eu faço? Se o paciente é assim, eu faço assado, esse é meu método. Então, a gente quer mostrar para vocês como que a nossa experiência clínica, junto com, obviamente, evidência científica, o que que tem de mais moderno na dermatologia mundial, como é que vocês vão conduzir esses pacientes de vocês. E aí é um curso que ele vai ter, vocês vão ter 6 meses de acesso, tá? Vão ser 2 meses, já vou contar aqui para vocês, são oito módulos que a gente vai ter. Toda semana a gente vai ter aula, e aí a gente vai ter sempre um plantão de dúvidas. Então, depois da parte teórico-prática, a gente vai discutir casos, vocês vão contar os casos de vocês, a gente vai discutir. A gente vai fazer uma comunidade de WhatsApp e o mais legal que a gente pensou com muito carinho é 15 dias de garantia para vocês. O que que é isso? Se vocês investirem nesse curso hoje, a nossa primeira aula vai acontecer no dia 30 de setembro. Vocês têm a oportunidade de assistir essa primeira aula, entender se faz sentido para vocês, se você quer mudar sua vida, se você quer ser um veterinário diferenciado, se você quer aprender como fazer a melhor veterinária da sua vida, você pode assistir essa aula e você tem todo o direito de, se não for o seu momento de migrar para isso, de evoluir, de querer aprender cada vez mais, você pede o seu dinheiro de volta e vocês voltam e vida que segue de vocês e a gente continua com as nossas aulas. Então, é uma forma da gente garantir que a gente sabe o que a gente vai entregar para vocês. A gente vai entregar um curso com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e a gente quer muito que vocês participem com a gente. Porque é um filho novo, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, que a gente está fazendo isso, né? Nós, assim, sem ter uma entidade junto. E eu quero, assim, eu quero me dedicar, né? E o Leandro também, a gente vai se dedicar muito a isso, a gente quer que vocês aproveitem muito, né? E aí a gente fez um bônus super exclusivo para os primeiros 30 que entrarem com a gente. A gente ainda vai ter 3 meses de uma mentoria muito exclusiva para discutir caso clínico de vocês, num grupo específico de WhatsApp, colocando casos de vocês, colocando artigo, falando sobre tudo que vocês querem. Se vocês não querem falar de artigo, a gente traz o artigo já traduzido pelo chat GPT, pela IA. Eu consigo fazer um monte de coisa, porque hoje eu estou amando a IA, então eu consigo fazer um monte de coisa para vocês. Então a gente quer fazer uma coisa muito exclusiva para vocês. E aí a gente preparou um guia prático do atendimento de excelência, porque a gente percebe que muitos de vocês, às vezes, comem bola em pequenas coisas. Eu vou dar um exemplo pequeno. Então, por exemplo, gente, jaleco amassado, como você se apresenta, são coisas tão bobas. Você fala, ah, imagina, quem vai perceber? A nossa identidade visual é a nossa primeira porta de entrada. Então, às vezes o tutor olha isso e fala, cara, isso aqui não me transmite confiança. Então, a gente fez um guiazinho prático de como você pode conseguir isso de uma forma mais fácil para você conseguir credibilidade com o teu cliente. E aí, olha que legal o que que a gente colocou nos nossos módulos. Então, o módulo 1, para começar, aquele cara com prurido. Prurido agudo em cão e gato. O que que eu faço? Gato que coça.
cão que coça. Então, um quadro que todo mundo quer resolver. Então, já vamos começar com isso, que é a angústia de todo o clínico, né? Todo médico, veterinário. Segundo módulo, a gente vai falar de otopatias, então aqueles quadros de otites agudas, otite média, o que que acontece, causas parasitárias em cão e gato. O módulo 3 que eu acho que ninguém nunca teve isso, gente. Isso não tem na graduação. Isso eu nunca vi em nenhum curso, né? Fratura de unha. Como é que a gente trata? Vocês sabem tratar a fratura de unha? Trauma por mordedura. O que que eu faço? A gente às vezes aprende na raça, na garra ali, no dia a dia, né? Acidentes com artrópodes. Então, fui mordido por uma aranha. O que que eu faço? Gente, o que que eu faço com o meu paciente? Eu não sei nem por onde começar. A gente vai te mostrar como é que você vai fazer. Queimadura. Fungos, dermatofitose, malacesiose, esporo, gente. Esporo está pipocando no Brasil todo. A gente precisa saber como conduzir e qual que é a diferença do cão e do gato. Tem muita diferença de cão e gato, né? Piodermites, fascite necrotizante. Talvez você não tenha nunca ouvido falar sobre isso. O que que é fascite necrotizante? Mas se aparecer na tua frente e você já tiver tido aula, você vai saber o que você vai fazer, porque você vai saber como conduzir esse paciente. Paniculite, que a gente atende de cachorro com paniculite que chega, é um quadro com muita dor. Oncologia dermatológica. O que tem hoje, o que eu atendo de paciente oncológico que vem para mim porque manifesta primeiro na pele. Angioedema, farmacodermia, eritema necrolítico migratório. Olha só, umas síndromes que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Como é que eu atendo esse paciente? Como é que ele chega para mim? Como é que eu conduzo esse paciente? Quadros vasculopatias, doenças isquêmicas e autoimunes. Então, a gente abordou alguns temas que não são temas usuais. Então, que muitos desses temas às vezes não tem nem na especialização. Por exemplo, eu dou aula em especialização e muitos desses temas não estão englobados na especialização porque a gente tem pouco tempo hábil para falar de tudo. Então, a gente está fazendo um curso que é muito inovador do ponto de vista do que a gente está abordando nesse tema, né, nesse curso. E o que é mais legal? É que é um curso que a gente sabe que são mais de 25 horas, muita entrega, muita coisa para vocês. Esse curso poderia tranquilamente ser vendido aí por mais de R$ 1.000, né? E aí a gente quer muito, a gente quer muito que vocês participem. A gente quer muito entregar para vocês isso, gente, ó. E aí a gente fez, aqui tá o QR Code para vocês verem o link da página, para vocês verem direitinho lá. Fizemos bonitinho, fiz na Hotmart bonitinho a página para vocês, com tudo explicadinho do texto, né? E ele vai sair, gente, ao menos de R$ 20 por hora. Gente, hoje, sinceramente, se você for comprar Se você for ali na frente do hospital que eu trabalho, tem 1 quilo. O quilo não dá R$ 20, gente, a não ser que você coma uma salada. Do contrário, não tem como gastar R$ 20 hoje, gente. R$ 20 é dinheiro de banana. E isso vai te transformar num veterinário tão capacitado que não tem preço. Não tem preço que a gente vai investir. Isso é um investimento para a vida de vocês, para vocês saberem como conduzir esses pacientes. E aí, esse é o QR Code para vocês acessarem. Mas, como eu falei para vocês, hoje eu estou num dia tão inspirado. Eu sou mãe, né? Mãe gosta de dar presente, mãe gosta de agradar, mãe gosta de fazer tudo para os outros. A gente fez uma oferta super especial para hoje, para vocês que estão aqui na aula com a gente, né? De apenas hoje, até ó, a meia-noite, às 11h59, a gente vai fazer um preço especial aqui de um investimento de R$ 457, gente, ou 12 vezes de menos de R$ 50 para vocês participarem. E esse aqui é o link do checkout lá do nosso produto na Hotmart. Lembrando que vocês têm garantia de 15 dias, gente. Vocês não têm risco nenhum. Tem risco nenhum. Não gostei, achei que a Júlia é chata, achei que o Leandro ele é corintiano, não gostei dele, vou desistir. É a oportunidade que vocês têm de experimentarem o curso. Então, eu estou aqui convidando vocês com todo amor e carinho, chamando vocês para participarem de uma fase nova na minha vida, que é entrando nesse mundo digital. Quem está me acompanhando aí nas redes sociais sabe o quanto que eu estou me esforçando para chegar lá, né, e conseguir trazer muito conteúdo para vocês também e fazer com que vocês cada vez mais aprendam e que a gente tenha uma dermatologia, uma medicina veterinária de muita excelência. Eu vou colocar aqui no grupo para vocês o link do checkout com o Evandro, meu marido, já colocou ali, ó, com o valor promocional para vocês. É, e convido muito que vocês participem, entre nessa vida com a gente aqui, né? E que a gente possa muito, muito, muito aprofundar a dermatologia. E, Lê, você quer falar alguma coisa? Eu falo demais, né? Mulher. Ah, ótimo. A gente se complementa nisso. Assim, é um curso que a gente pensou com muito carinho, né? Na verdade, acho que quando a gente sentou para falar, olha, a primeira ideia foi, vamos montar alguma coisa juntos, né? A gente trabalhou de aula tanto tempo junto, já fizemos tanta coisa junto.
mas a gente se deparou que os cursos que a gente tem disponível no mercado basicamente são todos iguais, né? Então, eu acho que a gente pensou justamente em vamos pegar talvez a dor de quem não necessariamente quer trabalhar com dermatologia, né? Lógico que para quem quer trabalhar com dermatologia é um grande impulso, né? Um grande salto, mas são temas que estão na rotina clínica, né? Então, sobretudo quem está no plantão, quem acabou de se formar, né? Está começando a pegar os primeiros plantões, o plantão já é aterrorizante por si só, né? E aí, quando é pele, então, no plantão, o terror o caos é total, né? E não só plantão, né? Quem está aí na clínica, no dia a dia, né? Então, e até por isso que a gente colocou muitos temas que a gente nunca nem deu aula sobre isso, por exemplo, em pós-graduações, né? Às vezes a gente perde tanto tempo na pós-graduação, na especialização em dermatologia, para ensinar uma dermatologia mais, digamos, estática, né? Porque é de quem está ali sentado, né? No dia a dia com consultas marcadas, etc. E a gente esquece de entender que existe uma demanda de para quem está ali naquela rotina que pode entrar qualquer coisa pela porta, né? Então a gente fez um levantamento de tudo que a gente atende, que sai da casinha, que tira a gente do conforto, da zona de conforto, né? Então, a gente selecionou com muito carinho, assim, com muito cuidado, para atender essa demanda, né? Que a gente não tem isso, né? A gente não tem aula disso na graduação e nem na pós-graduação, né? Então, acho que esse é o nosso grande diferencial, né? Acho que é isso que a gente tá oferecendo. Olha, gente, então, só lembrando como é que vai ser o curso. Então, a gente vai ter aulas online. Então, a gente vai fazer essa aula ao vivo com vocês. Vai ser toda semana. A gente vai começar agora dia 30 de setembro. E essas aulas vão, se não me falha a memória, são 8 semanas sequenciais, tá? Deve ir, acho que até 18 de novembro, se não me falha a memória, tá? E a gente vai começar às 7h30 da noite. Vão ser às terças-feiras à noite. E aí essas aulas vão ficar todas gravadas. Então depois vocês vão ter acesso a essas aulas gravadas. Então, para não conseguir assistir, estou num plantão, tive alguma coisa. Eu vou colocar para vocês lá no grupo o cronograma certinho, né, do curso. E, e para vocês, na verdade, participarem. A ideia é fazer, gente, ó. Eu estou vendo aqui rapidamente, ó. Ah, eu estou com até o pescoço de curso. É, vamos fazer o curso, vamos lá, divide, tem boleto, tem um monte de forma, dá para pagar com 2 cartões, dá para dividir, dá para pedir para te ajudar, sempre tem uma forma da gente é, perguntar. Vocês não querem abrir a câmera e fazer perguntas para mim? Fazer perguntas, professor Leandro? A gente quer conversar com vocês, gente. A gente falou muito blá 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 aqui, agora eu quero ouvir de vocês. Vocês têm dúvida da aula? Se vocês têm dúvida do curso, o que que vocês querem saber? Se essa é a dor de vocês, se vocês se sentem na pele mesmo com essa dificuldade toda, como é que funciona isso? Então, bora lá para ouvir vocês. Alguém quer abrir o áudio aqui, conversar comigo? Que eu vi algumas perguntinhas aqui, eu posso ir responder. Acho que o Leandro já respondeu muitas aqui de vocês. Alguém está falando aqui comigo? Alguém abriu a câmera, ou pelo menos o áudio. Ó, o Alexandre tá falando Tem aqui. bastante perguntas Tem aqui, ó. bastante pergunta, né? Gente, ó. Tem uma bem. Ó, gente, essa aula aqui, além das outras coisas, também vai estar disponível lá na plataforma do curso. Então, quem adquirir o curso, obviamente, vai ter acesso a essa aula de novo e a todas as outras aulas, né? E às vezes vai que a gente inventa mais coisa, né, Leandro? Que a gente está criando o curso com vocês. Então, demanda que a gente faz. Então, a ideia aqui é fazer um curso. O primeiro, a turma 1. A turma 1 é sempre aquela turma querida em que a gente consegue fazer tudo mais elaborado e mais do jeitinho que a turma gosta, né? E lembrando, gente, que os primeiros 30 vão ter uma mentoria muito, muito exclusiva, né? É ali perguntar, falar, professora, olha o caso que eu atendi, meu Deus do céu, o que que eu faço? A gente vai orientar vocês. Então, a gente vai estar ali durante 3 meses, gente. Posso falar para vocês que a minha hora é bem cara, tá? Para atender paciente, para atender todo mundo. Hoje em dia, por exemplo, eu nem dou conta de responder os meus alunos da especialização de tanta pergunta que eles têm. Mas a gente, obviamente, vai fazer alguma coisa muito exclusiva para vocês, né? Porque a ideia, esse curso é nosso, ele é a nossa menina dos olhos. Então, a gente quer que vocês estejam aqui com a gente, né? Então, bora lá. Que mais?
que vocês querem saber? Dúvidas? Vocês querem que eu responda aqui? O Leandro acho que já foi respondendo algumas coisas, né? é, Interessantes aqui. Dessa parte alimentar, gente, é sempre fundamental pensar em tudo isso que a gente falou. E a gente não faz teste sorológico, principalmente para alimento. A gente nem sonha em fazer isso. É bobagem gastar dinheiro do tutor, tá? E quando a gente faz teste, a gente faz prick e pet. O ideal é a gente fazer os dois. Por quê? A gente vai abordar isso no curso melhor, vamos destrinchar isso direitinho. PRI que a gente faz para resposta imediata, PET para resposta tardia. Então, quando que eu penso numa coisa, quando que eu penso em outra, quais são os sintomas que esse paciente deve ter, tá? Que mais? Vamos Professora, lá. já Uma pergunta bem comprei. legal aqui. Ai, Ô, não acredito, que louco! delícia! Já Ei! finalizei, viu? Show, Profe- show, vou Professora, encontrar pela você. Boa. segunda vez. Foi no Ai, curso do Inclivep, agora online. maravilhoso, gente. Eu adoro Muito vocês, bom, assim. bem-vinda. A gente vai abordar bastante coisa, tá? E a gente vai falar de diagnósticos diferenciais também, tá, gente? Então vamos falar de Já diagnóstico comprei diferencial. também, viu, Pro? Eita, Da da maravilhosa! Bahia. Ai, Aí gente, vocês são sim. incríveis, né? Eu adoro os meus alunos, eles são tão o tempo todo querendo aprender, eu gosto disso, a gente tem que ter essa motivação. Eu sou a louca do curso também, eu vivo Eu já fazendo. vou levar meu caso difícil na primeira Bora, aula, viu? bora. A ideia é essa, traz curso, a gente vamos pensar junto, a Eu gente já vai ter não um sei mais o que é que eu faço com esse paciente. maravilhoso. A ideia é fazer esse pense comigo, assim. Gente, olha que legal, né? O poder de muitas cabeças junto pensando. Gente, isso é lindo, né? Às vezes a gente está ali naquele ponto cego, sem enxergar o que tem na nossa frente, e de repente a gente coloca no grupo, alguém fala, opa, mas isso e aquilo, e a gente vai discutindo juntos. Então, essa é a delícia. E se a gente não souber, a gente vai te mostrar o passo a passo do que você tem que fazer para você conseguir chegar no diagnóstico, porque essa é a nossa missão. Como é que a gente chega no diagnóstico? Passo a passo, né? Então, a ideia é essa, assim. A gente vai falar muito de tratamento, de diagnóstico, tá? Alguém é que estava iPhone aqui, eu não sei quem que era. A gente vai falar muito de diagnóstico, de tratamento. O Thiago, acho que queria fazer uma pergunta. Tiagão, manda aí, abre aí. Manda, Tiagão quer bora, fazer a uma gente quer te pergunta ver. aqui. Pode abrir a câmera, falar. Olá, olá. Se quiser só abrir o áudio para a gente conseguir te ouvir? Acho que aqui embaixo geralmente tem aquele como se fosse um microfoninho escrito áudio, só clica em cima nele para ver se ele abre o teu áudio, que daí a gente consegue te ouvir. Ah, celular às vezes dá um probleminha. Às vezes dá um chutezinho. Gente, é tecnologia, a gente está acostumado. Desde que eu comecei a trabalhar com lives e aulas, né? Desde a pandemia que a gente aprendeu a fazer isso, eu tô tão acostumada, dá cada coisa errada. E quando os alunos vão fazer a apresentação de TCC, gente, tudo dá errado. Você quer fazer a pergunta no. Quer escrever? Pode. Ah, eu posso. É boa, eu Deixa posso eu te ver se liberar. Ó, pode ser. você é muito mais esperto que eu. Peraí, deixa eu tentar te liberar aqui. Peraí. Eita, peraí. Cadê o Thiago aqui? Deixa eu te achar aqui só. Peraí. Você só precisa responder um ok aí. Eu pedi para você desmutar. Vê se você consegue só dar um ok. Conseguiu? Ele geralmente aparece bem na tela ali, ó. Ê, Alexandra, que delícia! Seja muito bem-vinda. Thaís também. Gente, depois eu quero que vocês me falem. Quem são vocês? Mostrem aqui. Se vocês quiserem abrir a câmera e falar, dar um depoimento de vocês, se essa aula fez sentido, o que que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, porque a gente está aqui para aprender com vocês também, né? Raquel Chagas também, que delícia. Oi, Ju, tudo? Eu. Oi, Mari, tô ouvindo Mari aqui. Deixa eu te perguntar, quando que vai ser o início do curso? Vai começar agora dia 30 de setembro. Dia 30. Dia 30. Daqui uns 10 dias, é isso mais ou menos, pelas minhas contas? Sempre ser semana que vem na outra, não, beleza. Isso, E isso, aí isso. vai ficar gravado, ó, porque eu não devo conseguir assistir a primeira aula, mas vai ficar gravado, né? Sempre vai ficar gravado e também material que a gente for disponibilizando, a gente vai colocar no grupo, na comunidade no WhatsApp, a gente também vai colocar lá para vocês. Então, não se preocupem, vocês vão ter acesso a tudo, 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 tá? Então, Beleza, Ju, obrigado. imagina, querida.
E aí, gostaram da aula? Fez sentido para vocês? Falem comigo. Alguém abre a câmera e fala comigo. O Thiago, coitado, desistiu. A tecnologia não Então, ajudou ele vai ele. tentar, ele vai sair, vai tentar voltar. Eu não consegui fazer Ah, nada aqui também não, eu tentei liberar ele, mas para. ele precisa clicar aqui e aceita eu desmutar. Eu não posso obrigar ninguém a falar, né? Eu só posso liberar, mas enfim. Douglas, é, uau, Teve que uma show, pergunta bem Douglas. Vai legal ter um aqui, grupo, ó, vai ter que um eu grupo à vou. parte, tá, Douglas? Só para explicar aqui, Lê. A gente vai fazer o grupo só das pessoas que fizeram o curso, o grupo do curso, tá, gente? Então vai ser um grupo exclusivo, não vai fazer. O pessoal que não participou, que não tem interesse, que não quer aprender nesse momento, está numa outra fase de vida, a gente está tudo bem, as pessoas estão em fases de vida diferentes, né? Mas a gente vai fazer um curso muito legal. Fale, Lê, você ia falar alguma coisa aí, depois eu libero a Teve Carolzinha que uma quer falar. pergunta bem legal, porque é uma pergunta que eu já ouvi algumas outras vezes. Eu perdi ela aqui, quem que me falou? Eu respondi por escrito, mas vou verbalizá-la, que é o seguinte: o paciente que acabou de fazer tratamento, né, com ciclosporina ou com citopoint, ele não tinha feito a dieta, ele entrou nesses medicamentos e depois a gente resolve fazer a dieta. Quando que faz? Como que faz? Qual que é a dica que eu dou para vocês? Paciente que faz dieta, como a professora Júlia falou, o que dá o diagnóstico não é o teste de provocação oral, que é onde a gente vai ver digamos, a reapresentação das manifestações iniciais. Então, eu preciso entender o que é que eu vou esperar que aconteça quando eu provocar. Se quando eu começo eu não tenho nada acontecendo, não adianta a gente fazer, porque você também não vai observar nada no final, né? Então, espera, entre aspas, é meio cruel, mas esse paciente precisa piorar, ele precisa voltar a ter manifestação para a gente fazer a dieta de eliminação, como o nome diz, eliminar o quê? Eliminar as manifestações, é isso que é dieta de eliminação, né? Então, eu tenho que ter manifestação para eu eliminar as manifestações, aí quando eu provocar, eu ter novamente, observar novamente as manifestações. Então, a questão aqui, a decisão, o que vai pesar é a clínica, tá? Então, o mais importante é se o paciente está com manifestação ou sem manifestação. Porque se ele tiver, inclusive, tomou o citopoint há 2 semanas, mas ele ainda está com manifestação, eu não preciso esperar o citopoint acabar, ele já está com manifestação, né? Então, eu já poderia fazer nesse cara. Então, quem manda aqui é a clínica, tá? A clínica é soberana sempre, tá bom? Carol, acho que você queria falar alguma coisinha? Tá com a mãozinha levantada? Tô te ouvindo. Pronto, professora. Eu vou fazer parte também do curso, né? Já comprei. Aí, eu queria saber, vai Bem-vinda, Eri. ter a mentoria Maravilhosa. é através do curso, através do grupo, né? Ou tem uma reunião específica para mentoria? A gente vai fazer através do grupo e aí a gente depois vai ainda estruturar como a gente vai fazer. Vamos entender quantos alunos vão estar, né, nesse grupo, até para a gente entender como é que vai ser essa mentoria, porque a gente quer fazer uma coisa bem legal, bem individualizada para vocês. Então, mas a ideia é a gente vai conversar, daí a gente vai fazer grupos separados. Então, esses primeiros 30 vão estar num grupo VIP ali, né? E os outros vão estar num outro grupo maior. Então, a ideia é a gente trabalhar com esses dois grupos e aí a gente vai fazendo coisas diferentes, tá? Então, vocês vão receber. Todas as aulas vão ser via Zoom, então a gente vai gravar isso, então depois vocês vão ter acesso, então vão ter perguntas ali, a gente vai ter no chat, vocês podem fazer depois perguntas. A ideia vai ser sempre assim: a gente vai primeiro fazer uma parte mais teórico-prática ali, mais explanatória, minha e do Leandro, e aí depois a gente vai abrir para perguntas, só para fazer alguma coisa sequencial, porque senão às vezes fica uma interrupção e às vezes fica difícil de vocês fazerem uma linha de raciocínio. Então a gente vai primeiro fazer a aula, depois acabou a aula, daí a gente vai ficar ali discutindo os casos com vocês, e a ideia é que vocês tirem todas as dúvidas de vocês e que esse curso ele agregue muito para vocês. Obrigada. Oi, professor, boa noite. Opa, chegou, Thiago. Aí Boa sim, noite. Aí coitado. sim. Finalmente, hein, meu? Sim, aqui que tava bloqueado o áudio, aí eu tive que te sair e voltar. Então, deixa eu só me apresentar aqui rapidinho, até para não ficar longo. Eu sou médico veterinário, meu nome é Thiago, aqui do Rio de Janeiro. Tá? Eu trabalho em prefeitura e estou terminando minha pós em oftalmologia. Uau. Às vezes parece que não tem relação, mas eu trabalho em... Tem. tem muita coisa, muita coisa. Eu trabalho em prefeitura, né? Semana passada eu fiquei até doido, eu cheguei em casa morto, atendi 65 animais de um dia só.
Caramba. Caraca. Então a gente pega de tudo, né? E aqui, eu trabalho aqui na região dos Lagos, no Rio, né? Em Saquarema. Eu pego, tem muitos tutores aqui, né? Muitos responsáveis que não têm condições financeiras, né? E às vezes eu acabo tendo que realmente encaminhar esses animais pro dermato, porque realmente são casos que estão realmente ali já bem complicados ali, e na minha rotina puxada, às vezes eu não consigo dar tanta atenção, e eu acabo encaminhando. Então eu quero realmente tentar me aprofundar um pouquinho para tentar ajudar um pouco mais. A minha maior dificuldade, até seria a minha dúvida, é porque eu vejo, quando eu encaminho, o tratamento vem muito caro, né? Eu não sei se a gente consegue, se no curso a gente vai ter algumas medidas alternativas para esses casos, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições financeiras de arcar com todo o tratamento padrão, de todos os exames e tudo mais. Então, nesse momento, pelo menos para mim, vai ser, essa eu queria que você tirasse minha dúvida, se eu vou ter medidas alternativas para tentar ajudar essa população, porque é o meu caso atualmente, né? Olha, Thiago, com certeza, assim, bom, eu dou aula na Anclivepa, tá? E a gente atende lá no hospital público, então eu brinco que eu sou a veterinária da pobreza e da riqueza, né? Eu tenho Uhum. esses dois, meus pacientes particulares é só o quiado puro creme do milho, eu posso prescrever o que eu quiser que eles vão fazer. Agora, paciente da Anclivepa, não. Então a gente sempre tenta chegar numa coisa que é factível para que, lógico, tem algumas medicações que não vai ter muito o que fazer, né? Então, por exemplo, sei lá, esporotricose, não dá. Temos que ter, mas aqui, eu não sei no Rio, mas aqui em São Paulo, pelo menos a gente consegue encaminhar, a prefeitura dá o medicamento, dá o itraconazol. Então, Aqui tem também. algumas medicações que a gente vai conseguir conciliar e tem algumas que a gente vai ter que bater o pé com o tutor e falar, olha, isso aqui você vai ter que investir. Mas a gente consegue fazer de uma coisa factível para o cara não sair com receita de 10 shampoos caros, mais o hidratante. Uhum. Com certeza a gente consegue agregar, sim, algo que é factível para a tua realidade, porque essa também, às vezes, na maioria das vezes, é a nossa realidade. Eu lido muito com os tutores de baixa renda, né? Aqui na prefeitura eu pego bastante e quando eu encaminho, eles aí até trazem depois para mim para fazer um retorno e tudo mais. E eu vejo que estão com 3 páginas de muita coisa. Eu sei que às vezes acaba sendo necessário, mas e eles não conseguem fazer o tratamento. Então eu fico às vezes me sentindo um pouco imponente, né? Sim. Impotente, caso ali de eu não estar conseguindo ajudar essas pessoas, né? De tentar ver, calma, deixa eu ver se eu consigo de repente mudar, alternar alguma coisa aqui, passar um outro tipo de tratamento onde eu consiga pelo menos dar um conforto para o animal, tendo em vista que o tutor às vezes não tem condições de arcar com todo o tratamento. Olha, Tiago, eu só te convido para você vir participar com a gente dessa experiência, né? Uhum, E que a gente com certeza vai conseguir te ajudar a agregar muito, porque a gente tem muita experiência também em tratamento de paciente carente. Então, sim. com certeza a gente vai conseguir te ajudar sim. Né? E só mais uma dúvida também, eu vejo assim, eu fico acompanhando bastante cursos assim, né, pela rede social, e eu esqueci o nome dele, é um médico veterinário especialista em felinos, né, que ele fala que a questão do tratamento de esporotricose mudou bastante, né, não tá basicamente só na itraconazol e casa, né, tem muita coisa nova no mercado. E também a senhora também já tem essa atualização, acredito que sim, né? Já. A gente tem bastante coisa hoje em dia, né? É lógico, tudo vai depender de custo. Aí a gente vai ter que conversar um pouquinho de custo. Porque, por exemplo, Sim. hoje em dia tem paciente meu que a gente tratou, a gente fez até lá um relato de caso, deve sair até uma publicação nossa em breve de um paciente refratário a todos os tratamentos. Ele era refratário a itraconazol, ele era refratário a itraconazol com iodeto. A gente Uhum. tentou fazer anfotericina, ele não respondeu. E ele foi responder com posaconazol, tá? Posaconazol é uma medicação o nível assim, medicina top, mas assim, o custo dela é R$ 3.000. Então, assim, era um tutor que conseguiu investir. Mas a gente Uhum. consegue sim mostrar para vocês como é que a gente consegue, primeiro, quando que dose mudou muito. Se a gente pegar os guidelines antigos, a dose para gato, a gente mudou completamente. Em que momento em que a gente associa, então tudo isso a gente já está super up to date. Então, assim, a ideia desse curso é trazer de forma prática, mas assim, eu vivo estudando, assim, eu estou debruçada aqui na literatura, né? Estou na pós-graduação, gente. Toda segunda-feira eu tenho aula da pós, a gente fica falando de um monte de coisa, então a gente está muito atualizado. Então, com certeza, Tiago, a gente vai trazer o que tem de melhor e de mais novo aí de tratamento para os nossos queridos pacientes. Bacana, André. Obrigado. Então já conseguiu tirar minhas dúvidas, vou fazer a compra aqui, porque realmente Da Show! hora. uma coisa que realmente me atenda também aqui. Claro. Então,
Desculpa ter É alongado, isso. mas Eu acho que, eu tive essa Imagina. dúvida aí. Tá. Imagina, sabe o que que eu eu ainda adoro o sotaque dos complementando? carioca, gente. Eu sou uma paulista que adoro os cariocas, entendeu? Eu não tenho essa rixa com os caras, porque eu tenho de amigo carioca. A Então, gente obrigada conviveu por com bons compartilhar. cariocas, né? É, É, com certeza. tô até secando pro Palmeiras aqui, né? Tô vendo o jogo também aqui. Aí, boa, é isso. Amanhã é o Palmeiras é Flamengo, secar. tem que secar aqui, não Tem tem jeito. clubismo. É. Tem uma coisa, acho que é importante até ressaltar, o Tiagão, que é uma coisa que a gente vê muito, e não é só na dermatologia isso, é na clínica geral acontece também. Como você falou, putz, às vezes o paciente, o cliente sai com três, né, páginas, 4 páginas, 5 páginas. Muitas das vezes, não é só uma questão da gente entender se existe uma alternativa mais barata. Mas será que esse cara ele sabe o que, que ele está tratando de verdade? Porque será que como é que está o diagnóstico, né? Será que porque veja, muitas das vezes tem uma questão técnica também, né? Então, muitas vezes o paciente sai com corticóide, com antibiótico, com antifúngico, com shampoo, com pipeta, com Uhum. ômegas, e às vezes o cara ele não sabe o que, que ele está tratando, ele não tem diagnóstico. E aí assim, qual foi o plano que foi acordado com esse cliente? Onde, né, o que foi descartado? O que foi planejado? Então, veja, Uhum. quando você tem um diagnóstico mais preciso, e é isso que a gente quer ensinar para vocês, isso muitas das vezes é uma coisa que a gente resolve aí, né? Porque você entende o que é que realmente precisa ser tratado, você sabe o que você está tratando, e desculpa, não existem doenças que requerem 4 páginas de receitas, não existem, né? Uhum. Isso não existe, não tem como, né? Então Sim, alguma coisa errada está acontecendo, né? Então isso é muito importante da gente ressaltar também. Então às vezes tem uma questão de ter qualidade técnica, de fazer um diagnóstico mais preciso, ser mais assertivo, entendeu? E é sim. isso, eu acho que e nisso eu acho que o curso, a ideia do curso é essa, né? A gente conseguir dar ferramentas para vocês muitas vezes serem apresentadas algumas doenças, porque tem uma coisa que eu falo muito que se você não conhece a doença, você não vai fazer diagnóstico dela. Não Com tem como. Se certeza. você não sabe o que, né? Você não conhece, você não vai diagnosticar. Então, primeiro ser introduzida a uma série de coisas que talvez sejam novas, e outra vocês terem um diagnóstico, né? Melhorar a forma como vocês conduzem o diagnóstico. Então, isso vale para qualquer especialidade. Você que está em oftalmo, né? Uhum. É a mesma coisa. Né? Não Sim, tenho, sim. não tenho dúvida que você fez a sua pós para você fazer isso. Né? Precisa ter Sim. diagnóstico preciso e a ideia é essa, né? Com certeza não é, porque eu já fiz uma vez, foi ano passado, eu fiz um curso de dermato que foi assim, foi só um final de semana, mas só não deram opções pra gente, né? Foi o que a professora falou, a questão de entender o pessoal que é pobre, o pessoal que é rico, né? Então você tem ali, eu queria realmente tentar, às vezes, chegar no meio termo também, entendendo a realidade, porque não adianta eu tentar passar um protocolo muito caro e eu vendo a situação do tutor, e às vezes ele sendo realista comigo ali, eu vou passar porque eu tenho que ficar amparado. Não, tudo bem, mas eu preciso tentar atender aquele momento. E o curso que eu fiz a última vez aqui só deram essa opção dos medicamentos que são mais caros do mercado, que têm a maior eficácia, por exemplo. Mas não deram para a gente justamente isso, de realmente entender a situação, saber como diagnosticar, ter ali meios, né? Ah, não, esse aqui pode ser o melhor, tudo bem, mas existem outros medicamentos que também podem ajudar naquele momento, ou até para ganhar um tempo, enfim. Mas que tem outras opções para a gente que atende esse tipo de público. Porque é a nossa Claro, realidade, né? Cada um trabalha em, claro. em regiões diferentes e a realidade acaba mudando, né? Então, por isso que eu realmente fiquei com essa dúvida, porque eu já fiz um curso que realmente eu não tive essas opções, né? Acabei não perguntando, não tirando essas dúvidas e não fiquei feliz com o curso que eu fiz. Não, mas pode tirar. A ideia é você trazer caso e falar, ó, eu tô com um paciente assim, como é que a gente faz? A gente vai trazer isso para vocês, né? Então, sinta-se parte aqui da nossa nova família, né? Que a gente vai chamar nosso curso que a gente colocou de PDV, então, nossa família PDV. E eu tô Uhum. olhando aqui no chat, gente, o Douglas. Temos um paraguaio acá. É, ele falou que ele é estrangeiro, né? Que legal, gente, a gente ter gente de fora, né? Cada vez mais a gente tem visto pessoas ali Legal. aqui de outros lugares aqui próximos da gente, né? E o Douglas falou que você tem dúvidas para sanar. Você quer sanar agora ou você quer sanar no dia do curso, Douglas? O que que você quer? Você entendeu a gente? Porque eu falo rápido o português, então qualquer coisa me fala que eu dou uma desacelerada, que eu sou agitada. Não, não, Você quer boa falar? noite, tudo bem?
Tudo No bom? dia do curso mesmo, porque é uns casos assim bem complexos. Nossa, mas você fala muito Então, bem português. Você sim, mora no são Brasil? são filhos de brasileiros. Falei, esse português tá muito bom, gente. Como assim, né? Muito bom, Da onde perfeito. você é, Mas Douglas? são assim casos bem complexos assim que precisa de tempo para. E Claro. Você até mora aqui ou você não, mora no... sou do Paraguai mesmo. Ah, legal, legal. Tá Legal, joia, da não, hora. traz os casos pra gente, a ideia é essa, vamos Sim, discutir junto. sim. Aí o que Aí que a gente vamos vai discutir. fazer? Depois que a gente montar o grupo, a gente vai estruturar como é que vocês vão mandar os casos pra gente arrumar direitinho na aula e conseguir discutir legal pra vocês. A gente vai triando esses casos, a gente vai discutindo legal. Ótimo, beleza. Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Que eu não quero também estender muito tempo de vocês, já é 10 horas da noite, muitos de vocês, como eu, ou não, né? Tem muitos filhos ou não, mas tem uma vida doida, atenderam talvez o dia inteiro. Então, mais alguma dúvida? Se vocês quiserem, a gente vai ter aqui o grupo, e depois a gente vai criar um grupo nosso, tá? Exclusivo do grupo, do nosso curso. Mas assim, quero dar as boas-vindas para quem tá já com a gente, para quem ficou até agora, né? Carolzinha ali, ó, firme na câmera aberta, maravilhosa. E é isso, no curso a gente quer todo mundo de câmera aberta, a gente quer interagir com todo mundo, a gente quer que isso seja muito legal. Acho que é isso, Lê, brigadão, né, por mais esse momento aí. Obrigada a todos, queridos. Estou disponível na minha rede social, Leandro também. Depois eu coloco os hashtags nossos lá, para quem não segue a gente. E bora interagir. E a gente se vê com certeza no dia 30 de setembro, né, com muita energia aí para a gente tirar todas as nossas dúvidas. Combinado? É isso, muito bom. Obrigado a você, Ju. Obrigado a todos os valentes guerreiros que ficaram até as 10 horas e todos Bastante os gente que ficou até não as ficaram 10, até o ó, fim, mas estamos de ficaram parabéns. bastante tempo. Começamos às 20, né? Então já tem que estar no grau para começar às 20 de uma quarta-feira. Mas é Show. isso. Então nos vemos até dia 30. Beijo grande para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e até o dia 30. Até, pessoal.